casa estava em chamas e fumaça preta se espalhava das janelas. No chão do corredor jaziam os corpos ensanguentados de cavaleiros com armaduras. Um deles ainda estava vivo e gritava para o monstro não se aproximar dele, mas um degenerado como ele deveria ter ardido no inferno. Este romance é sobre uma garota comum da Coreia que reencarna como uma vilã menor chamada Christina. Após renascer, ela luta para sobreviver e se vê em um triângulo amoroso entre a heroína e os dois personagens principais. As pessoas viviam no continente celestial e a árvore do mundo as protegia. Havia transcendentes que lutavam contra os monstros e guias que os controlavam. O mundo deste romance seria pacífico se não fosse por Bernard Lily Janis, que aos 12 anos matou toda a sua família e recebeu o título de duque. Ele decidiu que Betty estava muito brava com ele, uma vez que fez com que bastardos como ele fizessem isso. É claro que houve alguns mal-entendidos, mas não precisava ter chegado tão longe. Bernard tinha certeza de que estava certo, mas seus inimigos ainda o viam como um verdadeiro monstro. Agarrando o cavaleiro pelas lapelas, ele o arrastou, dizendo que não gostava quando as pessoas o ofendiam com palavras desagradáveis. Ela chamava outros caras de bonitos e atraentes, mas não ele. Bernard achou que ela estava sendo muito bajuladora com esses caras. Afinal, ele mesmo não via nada de especial neles. Ele riu alto ao olhá-los. Não era que achasse engraçado e ele até pensou que talvez parecesse um verdadeiro psicopata. Mas após pedir desculpas, ele avisou que agora os mataria. Os dois estavam na escuridão da montanha e observavam a casa. Essa fuga não era um teste fácil. Até os rebeldes estavam acostumados a escapar desse lunático, mas parecia que não eram suficientes. Os rebeldes caíam mais rápido do que o esperado. O rapaz tranquilizou Betty, dizendo que Juvenal estava a salvo e que o ajudou de muitas maneiras. Betty queria se afastar desse psicopata a todo custo. Todos os que conseguiram escapar queriam continuar sua jornada, mas de repente, Betty disse que seria melhor voltar. Suas intenções não estavam totalmente claras, mas ela agradeceu às pessoas pela jornada que tiveram até ali e pediu para que transmitissem sua gratidão à princesa. Então ficou claro que ela pretendia voltar para a mansão sozinha, mas isso era muito perigoso. Betty disse que estava a salvo e mesmo que fosse capturada, o duque não a mataria, mas os outros poderiam sofrer um destino terrível. A garota não fez isso porque era corajosa demais. Ela simplesmente não conseguia viver com a ideia de que outros morreram por causa dela. Se o duque já tivesse lidado com os rebeldes, ele ainda viria atrás dela e não permitiria que os outros escapassem. Mas todos estavam preocupados com ela porque o duque acabara de destruir toda a vila. Escapar com duas crianças enquanto evitava esse monstro é quase impossível. Layla, a confidente do capitão da equipe que a princesa enviou para Betty, também deveria entender isso. Ela não podia deixar a garota ali e sugeriu que fossem juntas até a vila e se separassem lá. Um monstro bloqueou seu caminho. Ele ficou feliz em ver Betty novamente. Estava contente por ela ter escapado, mas mesmo assim, ela voltou. O rapaz protegeu a garota com a mão e ela lhe pediu para não se aproximar porque tinha medo dele. O duque decidiu que precisava se lavar primeiro e continuou a se aproximar deles. Então, Juvenal sacou uma faca e quis proteger a garota, mas o duque o agarrou silenciosamente pelo pescoço. Perdendo a consciência, o rapaz começou a cair, mas o duque não o matou. Ele sabia que Betty gostava da companhia daquele rapaz. O duque não se importava com o que aconteceria no futuro. Queria que Betty voltasse para ele agora. Agora que pensava na batalha, parecia que não havia nada de especial nisso. Ele disse muitas coisas grosseiras porque estava bravo e também tinha um péssimo caráter, mas agora queria fazer as pazes com Betty. Ele pediu perdão e admitiu sua culpa. Ele era um duque de 18 anos que não sabia como se desculpar e expressar seus sentimentos. Seu corpo não conseguia lidar com as mudanças, e ele precisava de um condutor para conter seu poder. E esse condutor era Christina. No entanto, depois que ela ficou possuída, deixou o duque Janus, como ninguém gostaria de ficar perto de um lunático assim. O duque ficou obcecado por Christine, que o deixou pelo protagonista e acabou caindo na loucura. Betty estava lá porque era a única condutora compatível com o duque. Um dia ela o deixaria e viveria sua vida feliz como a personagem menor que havia se tornado. Betty viveu sua segunda vida no corpo de outra garota em uma leve novela chamada Apenas uma Vilã Menor. A mansão onde a garota trabalhava pertencia ao duque Bernhard Lilith Janus, o vilão oculto deste romance. O duque não tinha interesse nas tarefas domésticas, então a mansão estava uma bagunça completa, e o fato de terem contratado uma criança de 10 anos dizia muito. Mas ao contrário dos moradores daquela mansão, ela tinha um plano claro. Se a garota conseguisse aguentar ali por apenas 1 ano, ganharia a experiência necessária. Trabalhar na cozinha era um bom lugar, e Betty poderia ter se tornado uma chefe. Pelo menos ser babá teria sido bom, e ela também poderia ter se tornado professora. Mas não havia sentido em se preocupar com isso ainda. Um futuro maravilhoso a aguardava, mas de repente, um duque
surgiu do poço. Assustada, Beth bateu com um balde em sua cabeça, mas ainda não entendia como ele saiu de lá. Isso poderia ter sido o fim da história da jovem criada Beth, mas ainda não estava tudo acabado. Este era o grande Duque Genos, a luz do Império. Mesmo tão jovem, ele era forte, um transcendente que havia massacrado todo o seu clã e se tornado Duque. Ele não podia morrer com um único golpe. Ele tinha que se levantar, e Beth teria que nocauteá-lo. Então eles precisavam descobrir quem fez isso. E se ele pegasse a garota, ele simplesmente a mataria na hora. De repente, ela pensou, por que não ajudá-lo como os heróis das histórias curtas fazem? Porque você precisa ser tão bondosa quanto a personagem principal. Beth lembrou-se da maneira como a heroína olhava para o Duque. Ele pediu que ela não o deixasse porque ela o amava mesmo do jeito que ele era. Embora não, teria sido melhor simplesmente matá-lo. E Beth jogou o balde no poço com todas as suas forças. E agora era urgente sair dali. Ela decidiu pegar todas as suas coisas e sair de lá. E, ao mesmo tempo, mudar seu nome para que ninguém a encontrasse. Ela precisava correr o mais rápido possível. A garota decidiu que nunca mais voltaria aqui, mas seus planos não estavam destinados a se concretizar. Enquanto Beth se perguntava se era melhor pegar joias ou dinheiro, o Duque já estava parado atrás dela. Ele colocou silenciosamente a mão em sua cabeça, e então disse que era cruel, e perguntou quantos anos a garota tinha. Naquele momento, Beth lamentou profundamente não ter acabado com esse monstro. Ela começou a se justificar dizendo que estava apenas tirando água do poço e que sua mão escorregou. O Duque a interrompeu e perguntou novamente quantos anos ela tinha. A garota tinha medo de revelar sua verdadeira idade e disse que tinha 14 anos, mas pela expressão do Duque, estava claro que ele não acreditava nela. A garota assustada disse que tinha 13, depois 12, depois 11. O Duque a interrompeu e disse que não tinha pedido para ela contar. Beth não teve escolha a não ser admitir sua idade. De repente, a criada que a procurava há muito tempo entrou correndo. Naquele momento, o Duque estava segurando a garota assustada em seus braços, levando Beth com ele como uma boneca. O Duque ordenou que chamassem o mordomo. Tentar assassinar o Duque era punível com a morte. Pelo menos ela nunca pensou que o dia chegaria em que teria que se aproveitar disso. Beth tirou algumas ervas do bolso, como uma droga que poderia fazer uma pessoa se sentir morta, e começou a mastigá-las. Era melhor para ela morrer assim do que na guilhotina. Ao ver isso, o Duque quis forçá-la a cuspir, mas Beth não cedeu, e a erva começou a fazer efeito. Sua vida era dedicada unicamente a outras pessoas. Seu corpo existia para cuidar delas, e seu intelecto para protegê-las, mas parecia que isso era apenas uma ilusão dela. Beth acordou com a ideia de que precisava soltar o trono de ouro e viver uma vida comum e insignificante. Decidiu que era mais um sonho estranho, mas mesmo assim, não morreu. Ao baixar os pés no chão, percebeu que estava no quarto de hóspedes e concluiu que isso definitivamente era coisa do Duque. De repente, ouviu o som de um disparo. Vinha do jardim, e ela não entendia o que estava acontecendo. De repente, viu o Duque com uma arma, e à sua frente, o mordomo de joelhos. O Duque perguntou ao mordomo se ele estava certo. Observando essa cena, Beth entendeu com certeza que ele era um verdadeiro louco. De repente, uma das criadas entrou no quarto. A garota começou a perguntar o que estava acontecendo, mas a criada pediu que falasse mais baixo. Ana pediu que ela voltasse para a cama e não contasse a ninguém que estivera lá. Beth tentou entender o que ela queria esconder do Duque. Ana começou a ficar brava e chamou a garota de uma órfã repugnante. A criada estava tremendo de medo e então começou a pedir ajuda a Beth. Beth decidiu que era uma ótima isca. Quando Ana estava saindo, ela encontrou o Duque na porta. Ele a avisou que ninguém deveria entrar na mansão. Era contra as regras. Ela começou a se desculpar e fazer desculpas, dizendo que Beth havia fugido e que ela havia tentado pegá-la todo esse tempo. Beth estava sentada em um grande baú. O Duque ficou surpreso porque a garota deveria estar doente. Afinal, a erva gêmea leva muito tempo para ser eliminada do corpo. A cabeça de Beth até rodopiou com suas palavras. Ela mal conseguia ficar naquele lugar por vários dias. Beth ouviu o Duque dizer que fazer infusão das flores e frutos da árvore Time poderia curá-la. A garota não entendia por que ele estava explicando isso a Ana, mas então de repente o ouviu dizer que a maneira mais rápida de ver como algo estava seria abrir a cabeça da garota. Afinal, um de seus hobbies era a medicina. Beth observava horrorizada enquanto sua mão alcançava as tábuas do velho baú. Ele estava certo de que até um anjo não poderia receber tal cuidado. A alimentariam, colocariam para dormir e até realizariam uma operação. Beth percebeu com horror que o Duque a havia encontrado. O tio Bob, que era um soldado aposentado, disse a Beth que a tortura era melhor que a cirurgia. Isso era lógico, já que a medicina naquela época estava em um nível de transição entre a Idade Média e a Era Moderna. As brutais operações cirúrgicas não podiam nem ser chamadas de normais. Não havia anestesia e as condições eram horrivelmente insalubres.
O Duque, com grandes pinças nas mãos, perguntou se ela havia lavado o rosto. A garota respondeu que sim, com um sorriso no rosto, mas estava determinada a não morrer assim. Como ele era transcendente, ela não conseguiria machucá-lo de qualquer maneira. Então Betty decidiu improvisar. Se pudesse atingi-lo nos olhos, ganharia tempo, mas o Duque conseguiu interceptar sua mão. Ele perguntou se ela estava tentando atingi-lo. A garota mostrou sua mão e perguntou se a tinha lavado bem. Anna riu e disse que estava maravilhoso. A risada dele deu arrepios em Betty. De repente, ele pediu que ela levantasse a cabeça e não a abaixasse. A garota não conseguia entender o que estava acontecendo, e o Duque pediu que ela olhasse para cima, para o teto. Ele perguntou se doía quando ele pressionava seu olho, e Betty disse que não. Se tudo estivesse normal com ela, ela teria sentido. A pupila esquerda da garota não se movia. Havia se tornado necrótica devido ao veneno. A garota tentou entender se ele estava mentindo ou apenas tentando assustá-la. Ela tentou convencer o Duque de que sua visão estava boa e que conseguia ver normalmente, mas isso só porque seu nervo óptico ainda não havia morrido. Assim que lentamente morresse, ela ficaria cega. O Duque pediu que ela não se preocupasse. Afinal, ele decidiu realizar a operação ele mesmo. Quando a garota ouviu isso, ficou terrivelmente assustada. Pensou que estava fazendo tudo isso apenas por diversão. O jovem Duque tentou convencê-la do contrário. Ele só iria abrir um pouco sua cabeça. Betty estava com medo. Não conseguia suportar e também não queria morrer. O Duque ficou em silêncio e observou sua histeria. A garota admitiu que simplesmente odiava cirurgias. Ele perguntou se ela estava pensando em fugir novamente, mas ela respondeu que não faria isso novamente. De repente, o Duque gritou que até a árvore do mundo estava tocada por sua sinceridade. O olho esquerdo de Betty estava normal novamente. Ele lhe entregou um espelho para que ela pudesse olhar seus lindos olhos, mas então ela percebeu que ele estava simplesmente mentindo. O Duque simplesmente decidiu fazer uma piada, olhando para a expressão da garota. Ele achou a piada muito engraçada. Betty teve que rir dela também, mas em seu coração queria matá-lo o mais rápido possível. O Duque estava confiante de que, graças a um cirurgião como ele, tudo estava indo bem. Mesmo que Betty tivesse sido pega tentando fugir, ele perguntou se ela sabia por que não a matou. O Duque não desperdiçava um único talento em seu território, e lançou o talento nas mãos da garota. Era um condutor incomum de incrível poder, um condutor que continha o poder do transcendente. Essas pessoas eram pagas com quantias incrivelmente grandes, mas enfrentavam um alto nível de risco. E mesmo em situações perigosas, os guias permaneciam com o transcendente. De manhã, ele decidiu ir com Betty para a capital para um exame minucioso. Ela nem conseguia acreditar que era um condutor de rank C. Betty não queria ter nada a ver com esse Duque, mas sabia que havia agido de maneira muito imprudente. De repente, lembrou-se de que hoje era o dia em que Janice enlouqueceu na coroação, e Christina o purificou. Depois disso, ela se tornou sua guia, se meteu em problemas por toda parte e morreu absurdamente. Aconteceu que o Duque já deveria estar no salão de banquetes do Palácio Imperial, mas por algum motivo ainda estava aqui. De manhã, a garota arrumou suas coisas em uma mala, mas o Duque pediu para ver as coisas, e então jogou sua mala fora, dizendo que compraria tudo o que ela precisava na capital. A garota sentiu muita pena de suas coisas, porque na mala havia um vestido que ela só havia usado uma vez. O Duque a convidou a entrar em uma limusine. Ela nunca tinha visto carros assim, nem em sua vida passada. O mordomo Gilbert frequentemente ajudava Betty. Ele também era muito doce e bonito. A garota o agradeceu pela ajuda. Janice notou como ela estava olhando para o mordomo e perguntou se ela gostava de caras assim. Então acrescentou que era bom que ele não o tivesse matado na noite anterior. Era uma piada. E o Duque perguntou por que a garota não estava rindo. Afinal, ninguém morreu na noite passada. Ele apenas assustou todos para que eles prestassem mais atenção na mansão. Betty podia perceber que ele estava entediado e procurando uma desculpa para caçar. No final das contas, o Duque patrocinaria a garota independentemente de seu rank, e após o treinamento, ela permaneceria sob seu controle como guia, mas Betty não queria se envolver com esse cara louco que usava armas por diversão quando estava entediado. Ele matou todos os seus parentes e herdou a mansão após apenas 2 anos. Ele precisava de um adulto para contê-lo. Betty sabia que era improvável corrigi-lo, e era melhor para ela evitá-lo. Então, ela conferiu se realmente precisava ir para a capital, mas ele de repente perguntou por que ela entrou no carro se não queria ir. O Duque perguntou se ela sabia quanto um condutor médio ganhava. Esse valor era um pouco mais do que ela ganharia na cozinha. Ele prometeu que se ela estudasse bem, a tornaria rica, mas não se tratava apenas de dinheiro. Ser um condutor era muito perigoso. Betty não se importaria em ser uma empregada ou algo assim, como uma pessoa normal, mas não podia dizer isso ao Duque, então simplesmente disse que tinha medo da capital. Janice nem sabia que ela era tão medrosa. Ele
Ele perguntou por que ela queria matá-lo e fugir. Do ponto de vista do Duque, ela parecia destemida, mas na realidade tudo se resumia à sobrevivência. O Duque muito gentilmente ofereceu para conduzi-la pela mão, mas realmente era mais calmo dessa forma. Ele definitivamente sentia algo ao ter contato com um transcendente tão poderoso. Era como uma brisa suave. Assim era a sensação de purificação. O transcendente, como o Duque Janus, não podia ser contido por 1 ou 2 guias. Por exemplo, o protagonista deste romance, Duque Gládio, tinha 10 guias, todas pessoas talentosas de famílias nobres. Betty perguntou se, após o treinamento, seria sua guia pessoal. Ele a mandou para a escola de graça. Ela poderia ter suportado isso por 10 anos e se formado, mas após 1 ano com ele, seu custo subiria vertiginosamente. No momento, ele realmente não tinha guias. A garota perguntou por que isso acontecia e Janice disse que todos morreram porque ele havia ficado um pouco louco algum tempo atrás. Depois dessa história, a garota realmente queria saltar do carro. Betty cuidadosamente abriu a porta do escritório do Duque. Foi-lhe dito que ele a chamara. Ele perguntou por que ela não estava usando as roupas que comprara para ela. Os vestidos eram muito bonitos. A garota até teve a ideia de vendê-los, e o Duque suspeitava disso, mas Betty fingiu que não era nada disso. O Duque ordenou que ela mudasse de roupa imediatamente. As empregadas da capital eram muito mais disciplinadas. Entre elas, Lucy se destacou, uma empregada altamente qualificada que cumpria todas as instruções perfeitamente. Betty sonhava em se tornar uma profissional. Como ela, achava Lucy realmente incrível. Lucy arrumou o cabelo da garota, e ela fez isso com uma facilidade incrível, criando uma beleza incrível em apenas 26 minutos. Ela era um exemplo perfeito de uma empregada, talvez ganhando cerca de 50 peças de ouro por ano. O Duque queria se inscrever na escola em breve, mas de qualquer forma, ela tinha que ficar aqui até passar no exame de condutor. O Duque perguntou se seu nome era realmente Betty e começou a escrever uma declaração. Betty hesitou um pouco, e Janice explicou que esse é o nome pelo qual ela seria chamada durante todo o tempo na escola. Apenas a garota disse que seu nome completo era Beatrice. Ao ouvir isso, o Duque ficou um pouco surpreso e perguntou se o nome era realmente como Sinclair e Beatrice. Era o equivalente a Romeu e Julieta em nosso mundo. Então o nome Beatrice já se tornara um nome comum, como Cinderela. O Duque começou a rir da garota, e ela decidiu que realmente deveria tê-lo matado no poço. Betty sabia que haveria muitas crianças na escola com nomes semelhantes como Elizabeth ou Alexandra, e ela se destacaria um pouco com esse nome, mas esse idiota entendeu como ela se sentia, e ele sugeriu que ela mudasse de nome. O Duque já estava rolando no chão de tanto rir. A mesa estava cheia de todo tipo de doces. O Duque aparentemente não estava satisfeito em arrastar a garota pela capital o dia todo. Agora ele decidiu zombar dela, chamando-a constantemente de Lady Beatrice. A garota tomava chá em silêncio, enquanto Janice sugeria que ela comesse biscoitos. Desde que, após entrar na escola, ela não teria acesso a tal comida, de repente alguém bateu à porta. O Duque pediu para deixar os convidados entrarem. Esta era a verdadeira heroína do romance, Lady Christina da família do Conde. Como Betty pensou, os heróis são imediatamente reconhecíveis por sua aparência distinta. Ela chegou logo após ter lido no jornal que o Duque estava doente na coroação. Aconteceu que Christina não estava presente na coroação. Isso significa que na coroação não havia um guia para conter o Duque perturbado. Então, ele de alguma forma conseguiu se conter e acabou aparecendo no poço nos fundos da mansão. De qualquer forma, a conclusão era óbvia. Parecia que alguém estava reescrevendo a trama e arruinando as chances de Betty ter uma vida normal. Christina perguntou como o Duque estava se sentindo agora. Ele disse que estava bem porque seu guia estava por perto. Christina não conseguia acreditar no que ele estava falando. Esta criança, Janice, explicou que ela ainda não havia recebido educação, mas já mostrava boas promessas. Sorrindo, Christina conheceu a menina. Betty disse que tinha chegado à capital para treinamento e estava um pouco confusa. Christina era uma verdadeira vilã antes de se reunir com o Duque. Não importava quem estivesse ao lado dele, ela não toleraria. Então Betty teve que cuidar de si mesma. Christina apresentou ao Duque um presente na forma de um buquê de jacintos brancos. Em situações de emergência em que os transcendentalistas não conseguem se controlar, eles costumam usar extrato de jacinto branco. O Duque também o usou. Christina realmente deve querer conquistar a favor do Duque, mas ele não era o tipo que apreciaria tais esforços. No início do romance, ele apareceu como o segundo personagem masculino principal por causa de seu enorme, mas instável poder. Nenhum condutor conseguia contê-lo. A única chance de sobreviver até a idade adulta era encontrar um guia, praticamente, e então ele conheceu Christina.
Ela era uma garota incrível, digna do título de protagonista, uma guia universal. E Janice a usou como seu instrumento pessoal de purificação. Ele também era um mulherengo com um caráter desprezível, e ele se tornou obcecado por ela. Após isso, Christina fugiu para o protagonista. Após isso, Janice se transformou completamente em um vilão. Beth, é claro, gostou desse final triste, mas de repente alguém mais entrou na sala. A menina começou a repreender Christina por sair imediatamente após descer da carruagem. Era Helena McKean, a irmã mais velha de Christina. Ela tinha cerca de 16 anos, e era uma honra para ela conhecer o Duque. Janice respondeu que se lembrava dela, tendo-a visto em um dos bailes, mas isso definitivamente não era verdade. Helena também era uma das personagens que sofreu com o Duque. Então, como uma verdadeira vilã, ele decidiu brincar com ela. De repente, várias jovens entraram na sala. Eram as amigas de Helena. O Duque chamou Zion e pediu que ele fosse dar uma volta com Beth. O Duque era um idiota incorrigível e se tornaria mais tarde o mais terrível vilão que destruiria este mundo. Esta criatura também impediu que Christina e Janus se encontrassem na coroação, aparentemente na esperança de que ele mesmo morresse na juventude. O jovem Duque sobreviveu mesmo enfrentando a morte, e depois disso, conheceu Beth, uma guia pela qual ele faria grandes esforços. Portanto, o papel da menina desapareceria de sua vista. Ela deveria agir de tal maneira que o jovem pudesse viver em paz e o mundo permanecesse intacto. Beth foi levada à maior loja de casa de bonecas. Afinal, eles foram comprar brinquedos, e se ela quisesse algo mais, teria que dizer. Este homem se mostrou surpreendentemente gentil com a criança, mas era tão severo diante do Duque. Beth foi oferecida limonada porque o Duque havia comprado muitos doces diferentes para ela. A menina aceitou, mas tal cuidado não era muito agradável. Ela já estava planejando fugir, deixando-os para trás. Embora houvesse pessoas gentis e agradáveis ao seu redor, mas ela se sentia desconfortável ao imaginar como, por causa dela, eles receberiam uma bronca do Duque. Ela realmente se sentia mal por eles, mas não havia nada que pudesse fazer. Afinal, Beth não era a personificação da bondade. Ela derramou limonada em seu vestido e pediram para parar por um momento. O motorista fez tudo, dizendo que havia uma área de compras nas proximidades e sugeriu que eles passeassem por lá com a criança. Então, o criado convidou Beth a entrar no estúdio. Beth pediu para não se preocupar e pegar algo mais barato. O tecido barato não era da melhor qualidade. A menina poderia pegar um resfriado com ele naquele clima. Beth fez tudo isso apenas para se afastar. A menina gentil perguntou se Beth queria ver mais alguma coisa, como, por exemplo, novos vestidos para a temporada de inverno. Eles precisavam urgentemente pegar algo agora, mas Beth prometeu gentilmente voltar novamente, e agora eles deveriam trazer o que ela pediu. Neste ponto, Beth perguntou onde era o banheiro. O proprietário do estúdio se ofereceu para acompanhar a menina. Este lugar estava realmente voltado para crianças, mas isso facilitaria a fuga. A senhora parou o criado, dizendo que a menina precisava de um tempo pessoal. Beth mentalmente pediu desculpas a Anton, fechando a porta atrás de si. Ela pediu desculpas às meninas. A garota subiu na cômoda que estava ao lado da janela, olhando para fora da janela. Ela decidiu que isso era necessário para a paz e tranquilidade neste mundo e pulou de volta pela janela, mas aterrissou em cima de algum jovem que lhe disse que se ela continuasse pulando assim, certamente quebraria algo. Ele perguntou se a menina havia se machucado. Ela estava bem e agradeceu a ele. Beth perguntou qual era o nome do jovem. Era Yos, e ele tinha 10 anos. Embora tivessem a mesma idade, ele era significativamente mais alto que a menina. Ele perguntou a Beth se ela vinha de uma família rica. Aparentemente, ele foi enganado por suas roupas, mas isso não é surpreendente, que ele pense que ela é realmente rica. Yos entregou à menina um cartão e então disse que se ela precisasse matar alguém, deveria avisá-lo. Isso se aplicava a qualquer um sem distinção, pois graças ao dente venenoso, era possível resolver a questão rapidamente e sem deixar vestígios. As viagens fora da capital eram pagas separadamente. Um mundo onde os direitos das crianças não eram protegidos era realmente impressionante. Os idosos executavam as tarefas perigosas enquanto Yuzi apenas dava ordens. Beth admitiu a ele que não era rica, e ele perguntou como ela conseguia comprar todas aquelas coisas. Ela não conseguiu pensar em nada melhor do que roubar esse vestido do estúdio, e agora estava tentando escapar, levando a menina pela mão. Yuzi disse que, nesse caso, ela não tinha nada a fazer ali. Beth também ficaria feliz em se livrar desse vestido. Yuzi lhe ofereceu trocar por algo em troca de uma pequena taxa. Alguém aceitaria, mas a garota não tinha dinheiro. No entanto, seu novo amigo tinha muito dinheiro, muito mesmo, e ganhava 60 alban por ano. Beth perguntou novamente se ele realmente ganhava tanto dinheiro cortando cabeças. Yuzi perguntou se ela gostava de pessoas ricas, e a garota respondeu que sim. Se ela gostasse de Yuzi, ele poderia ganhar ainda mais.
Betty entendeu que, não importando os métodos sujos que ele usava para ganhar dinheiro, ele era ingênuo demais para trabalhar. Parecia que a garota tinha feito um amigo pela primeira vez, mas tinha dificuldade em entender por que ele se tornara tão ligado à primeira pessoa que conhecera. Essa era a vida das crianças abandonadas. Tinham sonhos ingênuos, mas entrelaçados com a dura realidade. O que quer que se diga, Betty teve sorte de conhecer um idiota assim. Ele poderia ser muito útil para ela. Betty pediu para ir trabalhar com ele. Yussi ficou surpreso e perguntou o que ela faria lá. A garota precisava se manter fora de vista por um tempo, e a guilda dos assassinos era o lugar mais adequado, mas os jovens não queriam que ela fizesse isso. Nesse assunto, simpatias mal pensadas eram uma fraqueza, e Betty não podia deixar passar essa fraqueza. Se ele não quisesse levá-la, então ela procuraria outra maneira. Virando-se, caminhou na direção oposta, agradecendo por sua ajuda. Yussi continuou dizendo que não podia simplesmente levar qualquer um, e estava simplesmente recomendando-a. Isso agradou a Betty. Yussi levou a garota até seu chefe. Era uma casa comum. Ela perguntou se realmente tinham um escritório disfarçado assim. Nick respondeu de trás da porta, e Yussi perguntou onde estava o chefe, mas ele respondeu que não sabia. Yussi não sabia o que fazer porque precisava da permissão de seu chefe, mas ele poderia não voltar tão cedo. Betty perguntou se ele iria embora, mas naquele momento, Nick saiu e anunciou que um novo caso havia aparecido. Yussi fechou os olhos de Betty porque ele saiu quase nu, mas a própria Betty falou com Nick, dizendo que ela e Yussi eram amigos, e que ele a trouxera ali porque ela queria trabalhar. Nick perguntou se a garota sabia ao menos onde estava. As crianças poderiam ser designadas para todo tipo de trabalho sujo, mas eram pequenas, sujas e custavam menos. Por isso Yussi ganhava tanto no ano passado, mas Betty veio para um trabalho completamente diferente. Ela perguntou se eles precisavam de uma empregada. Nick respondeu que não era a casa do tio dele, notando que a casa estava suja. A garota disse que isso poderia atrair atenção e que o proprietário estava ausente há muito tempo, mas era um blefe. Nick a ouviu e sorriu, e então pediu que ela olhasse os documentos. Em vez disso, ela lhe entregou um maço de dinheiro. Ela disse que seu nome era Meg e que tinha 16 anos. Ela acabara de deixar o abrigo Úrsula e não tinha onde viver. Se lhe dessem abrigo e comida, ela aceitaria de bom grado fazer tarefas domésticas. Ela disse que já havia trabalhado em uma casa, mas cometeu um erro e fugiu. Nick percebeu que ela queria mudar de identidade. O chefe da guilda deveria retornar em alguns dias e a garota foi autorizada a ficar por enquanto. Yussi e Betty ficaram muito felizes com isso. A guilda mestre Nina ficou muito feliz em ver Meg. Nick tentou mandá-la para a cama. Betty percebeu pelo cheiro que ela estava bêbada. Nina era a irmã gêmea de Nick e a chefe da guilda, e se mostrou muito gentil com a menina. Meg ajudava em tudo, desde tarefas domésticas até simplesmente assistindo os matadores. Nina ficou simplesmente tocada pela pequena Meg. Yussi perguntou quando a garota terminaria de lavar a louça, e ele queria ajudá-la para que ela terminasse mais rápido. Ele até disse que sabia como fazer isso. Betty decidiu ver como ele se sairia, mas ele não era muito bom em lavar louça. Nick se aproximou deles e perguntou o que estavam fazendo. Ele pegou os pratos de Yussi e começou a lavar a louça ele mesmo. Todas as louças foram lavadas muito rapidamente. Nick perguntou se o garoto iria ver seu irmão, e ele respondeu que compraria um pouco de óleo no caminho e iria até ele. Nick mandou Meg para a cama e disse que faria o resto sozinho. Considerando a vida dessas pessoas, elas eram muito gentis, mas arriscavam muito mais ali do que a garota. Mas Betty, apesar da gentileza deles, não podia ficar ali por muito tempo. Ela queria passar um ano ali e depois partir, mas de repente, a voz de alguém a acordou. Era o Duque, e ele disse que se ela continuasse se comportando assim, não haveria escola, e ele simplesmente a trancaria na mansão. Nina não estava satisfeita que alguém estava levando Meg, mas Janice respondeu que ele era seu guardião. Ele explicou que a garota tinha fugido de casa e agora ele a estava acolhendo. Percebendo que era o mesmo Duque na sua frente, Nina lhe fez uma reverência e pediu que ele cuidasse bem da menina. Na manhã seguinte, Nick perguntou se Meg estava acordada, mas ao se virar, viu que um estranho a estava segurando em seus braços. Vendo que era o Duque, ele não o deteve e desejou-lhe uma boa viagem. O Duque lhe lançou um saco com o pagamento. Quando entraram no carro, Janice ficou em silêncio. Betty falou primeiro e perguntou o que aconteceria com Lucy e Anton agora, mas o Duque apenas respondeu que não era um louco que matava todo mundo sem diferença. Ele disse que eles estavam vivos e bem, e a garota ficou muito feliz com isso. Janice disse que tinha sido muito difícil para ele aquela semana inteira. Ele virou a cidade de cabeça para baixo para encontrá-la, e agora ele proibia-a de sair de casa até que os exames terminassem.
terminassem. Depois de todo esse tempo, ele a deixou ir por apenas 1 minuto, e ela conseguiu escapar. O Duque era, claro, seu mestre, mas tinham apenas uma relação de negócios. Ela não era propriedade dele, não queria se tornar uma guia, não queria ser alimentada e cuidada. Então, como esse nobre poderia trancar uma pessoa? Não aguentando mais, Betty gritou que não queria tudo isso. Mas o Duque perguntou de forma inequívoca se ela realmente achava que apenas ela poderia estar brava. Que a purificação poderia ser rápida, mas isso não significava necessariamente que o condutor era bom. Os resultados deveriam ser enviados dentro de 2 semanas. A garota não queria mais nada. Suas pernas doíam. Ela ficou em seu quarto por 1 mês e meio, embora, durante todo esse tempo, tivesse novos brinquedos e comida de primeira classe. O Duque disse que ela não tinha ideia de quão difícil era encontrá-la. Betty respondeu que não havia necessidade de procurá-la, e Janice não gostou nada dessas palavras. Ao olhar para a reação dele, a garota pensou que havia ido longe demais. O Duque perguntou se ela realmente achava que ele a perdoaria só porque ela fazia caras fofas. Ele segurou suas bochechas, mas isso doeu. Para ele, era normal porque ela estava sendo punida. E cada frase que a garota começava com as palavras "eu não quero", de repente, alguém afastou a mão do Duque. Era Earnhardt Ignia Gladio. Na novela, ele estava com Christine. Ele defendeu a garota, dizendo que ela era uma criança e estava com dor. Janice lembrou-os de que estavam em um templo e pediu a Earnhardt que se lembrasse de sua situação. Afinal, oficialmente, o título de Duque Menor não era considerado um título, e na sociedade nobre, ele não poderia nem ser o primeiro a cumprimentar alguém com um título mais alto. Ele pediu desculpas ao Duque por suas ações, dizendo que viu injustiça em relação à criança, e sem pensar, cometeu um erro. Mas o Duque respondeu que se Earnhardt sobrevivesse à sua primeira expedição, ele o perdoaria. A expedição significava ir para terras perigosas, lutar contra monstros e coletar recursos valiosos. As expedições eram vitais para a coleta de materiais e para a criação posterior de artefatos que eram essenciais para a sobrevivência humana. Esse era o propósito da existência da transcendência e dos guias. O pequeno Duque entrou no templo para se preparar para sua primeira expedição, e o Duque zombou dele, dizendo que ele estava prestes a passar pelo que já havia passado. Mas o pequeno Duque não exterminava famílias inteiras em nome de um título. Janice perguntou a Betty se ela gostou do lugar para onde haviam ido, e depois disso, ele a levou ao balé. Ele comprou um monte de novos brinquedos para ela, e eles jantaram em um restaurante incrivelmente caro. Era como voltar no tempo 1 mês e meio atrás. Betty realmente não sabia de nada. Aquela menina simplesmente pediu que ela ajudasse e trocasse de roupa, mas para onde ela iria em seguida era desconhecido. Mesmo quando o Duque partiu para sua primeira expedição, ele não estava tão assustado quanto agora. Ele virou toda a cidade de cabeça para baixo como um louco para encontrá-la, e acabou descobrindo que ela vivia como uma princesa na guilda dos assassinos. Ele mesmo não entendia como poderia ter caído tão facilmente em sua armadilha. Todos na mansão ficaram felizes ao vê-la voltar, desde que a garota fugiu, e ela se sentiu muito desconfortável na frente dessas duas pessoas, mas acabou descobrindo que eles se culpavam pela fuga dela. Betty não conseguiu rejeitar as desculpas de pessoas tão gentis, e então disseram à garota que o Duque a estava esperando. Ela não teve outra escolha senão ir até ele. Janice pediu que ela se aproximasse. Ele a chamou para seu quarto para mostrar que havia repintado as paredes de branco. Betty achou que era algum tipo de armadilha. Ele pediu que a garota lhe dissesse sua opinião honesta sobre por que apenas um cômodo era branco. A partir daquele dia, o comportamento do Duque nunca deixou de surpreendê-la. Ele começou a alimentá-la e a perguntar se ela gostava. Quando ela acordou pela manhã, a mobília tinha sumido do quarto. O Duque sugeriu que ela a encontrasse sozinha, já que ele a havia escondido em algum lugar na mansão. É por isso que essas pessoas, como Cinderela, a procuravam em uma enorme mansão. Todos os móveis e coisas estavam em lugares diferentes. Betty não pôde se permitir chorar porque isso era obra de tolos. Mas não. Aguentava mais e queria apenas morrer. O Duque a olhou com um sorriso e perguntou se ela havia encontrado tudo. Ela só queria matá-lo na esperança de que os sacerdotes a entendessem. No dia seguinte, ela precisava encontrar o restante de suas coisas. A garota decidiu que essa era uma punição por ter fugido e pediu desculpas, mas o Duque explicou que isso não era punição alguma. Naquele momento, ela não entendia de forma alguma por que ele estava fazendo isso com ela, e eles já pensavam em uma terceira fuga. O Duque escreveu uma carta de agradecimento a Lady Emma pelas valiosas lições que ela lhe ensinou na criação de Betty. Seus conselhos e dicas o ajudaram muito. Agora tudo o que restava era ensiná-la a ler antes da escola. O Duque chamou Betty. Ele disse que ela entrasse e se sentasse. Ela se sentou em seu colo, e ele mostrou a carta. Ela viu seu nome no texto, e estava escrito o nome completo, Beatrice. Ele segurou a mão da garota, e juntos traçaram letra por letra. No final, escreveram o nome completo do Duque, Bernhard Leary Janus.
Ele acreditava que saber seu nome seria muito mais útil para a garota do que conhecer o dela. Mas então ele mostrou seu verdadeiro nome no texto e pediu que ela o escrevesse sozinha. A garota demonstrou ter talento para a escrita e poderia aprender a ler vários livros facilmente. Betty gostaria muito de aprender a ler. Ela nem tinha tempo para ler todos os livros que ele mandava para seu quarto. Nesse momento, chegou uma carta com uma decisão sobre a admissão na escola. Betty leu tudo em sequência e não conseguiu resistir a pegar a carta. Ela pegou mais alguns papéis, mas eram muito chatos. De repente, viu um livro na mesa do Duque. Estava escrito "Nosso filho odiado" na capa. Dizia-se que havia uma coisa que precisava ser conhecida. Enquanto olhava para o livro, ela nem percebeu quando o Duque entrou no escritório. Ele até assustou a garota com sua aparência. Ela lhe entregou um envelope com um selo de ouro que continha os resultados do teste do condutor. Betty não podia dizer, pela expressão dele, o que ele estava pensando. A garota pediu ao Duque para deixá-la olhar o conteúdo do envelope. Agora ela poderia ler tudo sozinha. Ela foi premiada com uma classificação, mas não esperava nada diferente. O Duque a apoiou, dizendo que tal resultado era muito bom. Sem os guias e a transcendência, o continente celestial já teria entrado em colapso há muito tempo. A compatibilidade com Janus era de 98%. Até Christina tinha 95% de compatibilidade com ele. A garota ficou muito irritada com essa classificação. O Duque tentou acalmá-la, dizendo que isso não importava nem um pouco. Além disso, ela não tinha motivos para descer à Terra. De repente, o Duque disse que não permitiria que ela descesse lá. Betty perguntou por que ele a estava treinando se não ia levá-la em expedições, mas sabia que para concluir seus estudos teria que descer pelo menos uma vez. Seria algo como um estágio. O Duque pediu que ela o avisasse quando a equipe estivesse montada para que todos estivessem em perfeito estado. Ele também queria ver a lista de grupos e instrutores designados. Betty percebeu que ele queria comprar sua participação na expedição. A garota estava um pouco assustada com o fato de que todos saberiam que ela tinha se formado na escola de maneira desonesta, e ninguém gostaria de assinar um contrato com ela. Então ela ficaria sendo sua guia pessoal. Janice soube desde o início que tudo acabaria assim. Ele também descobriu que ela receberia uma classificação baixa e queria apenas usá-la para purificação. Ele também atuou como o personagem principal, Christina, na história original. Betty não se importava em ser usada, mas apenas se pudesse se beneficiar com isso. Mas com o Duque, isso era inaceitável. Ela tentou entendê-lo várias vezes. Na superfície, ele estava sempre calmo, mas por dentro era tão perigoso quanto uma bomba relógio. Se a garota cometesse um erro, seria arrastada para uma fúria incontrolável. O Duque prometeu protegê-la independentemente da classificação, mas se uma pessoa fizesse algo incomum para si mesma, isso significava que logo morreria. Ele pediu a Betty para parar de olhar para ele. Ela esperava sinceramente que tudo isso fosse verdade. 3 anos. Depois, na casa da família do Conde de Makin, o pai de Helena perguntou se o jantar estava pronto. A garota tentou preparar tudo antecipadamente, já que o horário do almoço havia mudado. Seu senhor deveria chegar em breve. Então o chá tinha que ser providenciado, mas o filho mais novo, Matias, era contra sua irmã sair. Ele acreditava que estava cuidando da ordem na casa como futuro chefe da família. Christina, ouvindo isso, simplesmente começou a rir. Ele era indubitavelmente um conde, mas se quisesse continuar vivendo em luxo, tinha que começar a cuidar de sua conduta. Christina, de acordo com sua classificação. Helena lembrou às crianças que havia pedido que se comportassem calmamente. O conde lembrou-a de que se sua mãe estivesse viva e visse a bagunça, ficaria muito desapontada. As meninas precisavam se preparar porque tinham um convidado importante. O mordomo anunciou que o conde Hanus havia chegado. Ele veio com Betty porque, sem apoio, teria que esperar até o próximo ano para se formar, mas isso apenas favorecia a garota. Então ele pediu que ele ficasse em silêncio. Ele até a proibiu de dizer as palavras não e não quero. E então disse que ela poderia fazer o que quisesse porque ele faria o mesmo. O conde Makin saiu para cumprimentar seu querido convidado. Janice estava feliz em encontrá-lo após tanto tempo. O pai apresentou sua filha mais velha, Helena, a ele. Janice lembrou que já haviam se visto antes. Depois disso, ele apresentou Betty para eles. Betty disse que, graças à graça do Duque, planejava começar na escola nesta primavera como guia. Helena percebeu que aquela criança iria entrar na escola com Christina. Em prol daquela criança, o Duque sacrificou 30% dos direitos de mineração de esmeraldas no ducado. Essa era a condição para que ela pudesse entrar na escola com uma guia de classe, assim como Christina. A vida escolar dela se tornaria mais fácil. Parece que, ao contrário dos rumores, ele realmente era bondoso com as
crianças ou ela era especial. Todos estavam ocupados com coisas que os interessavam. Helena perguntou se a garota gostou da comida. Ela apreciou especialmente o peixe croaker e a carne de fazão. Ela disse que antes de conhecer o Duque, trabalhou na cozinha, por isso era tão conhecedora de carnes e peixes. Helena lhe ofereceu a escolha de um livro para ler ou uma sobremesa. Betty parecia bem educada e gentil, mas de repente Matias a chamou de garota suja, e Helena não gostou nada disso. Ela pediu que ele se desculpasse com os convidados, mas ele respondeu que Betty era a culpada por ter que suportar tudo isso. Ele disse que na selva, quem não reage acaba sendo comido, mas de repente perceberam que Christina não estava na sala. Até a empregada não sabia onde ela havia ido, mas não queria procurar por ela. Eu acho que uma pessoa de status mais elevado deveria fazer isso primeiro. Helena precisava de sua irmã e decidiu lidar com o resto depois. Ela advertiu seu irmão para parar de ser rude, garantindo a ele que tudo ficaria bem com eles e que ela poderia ir calmamente. Helena prometeu voltar em breve. Ela pediu às crianças que brincassem enquanto ela ia ao banheiro. Matias assistiu enquanto Betty lia um livro. A garota estava, é claro, preparada para isso, mas para ela era algum tipo de horror. Ela queria impressionar Helena e contar que Janice era uma ladra, porque ela nem percebeu quem roubou seu brinco. Mas Matias a irritava e a chamava de feia e dizia que seu cabelo estava trançado de forma terrível. Seu mau caráter estava bem descrito no romance, mas na vida real, ele era apenas irritante. Ele a irritou tanto que ela teve que elevar a voz. Quando ele notou as sardas em seu rosto, disse que era simplesmente horrível. Ele fez o possível para deixá-la brava. Ele achava que Betty deveria agradecê-lo por ser tão gentil com ela. Ele não estava nem aí para a opinião dela. Ele exigiu que ela pedisse desculpas. Betty não conseguiu resistir e bateu com todas as suas forças em sua cabeça com o livro, e satisfeita consigo mesma, saiu da sala. Matias, recuperando-se, ficou seriamente irritado. Ele alcançou a garota e disse para ela voltar para ele, mas ela parecia não ouvi-lo e virou à esquina. Mas ele sabia que ela não conseguiria escapar da casa de outra pessoa. Não a vendo, ele decidiu que ela estava se escondendo. O único lugar onde ela poderia fazer isso era o armário, mas para sua surpresa, ela não estava lá. De repente, Betty apareceu atrás dele e, empurrando-o dentro do armário, fechou as portas e, para que ele não conseguisse entrar, enfiou um pano. O garoto ficou extremamente infeliz por ela ter o tratado assim. Ela respondeu a ele com suas próprias palavras que era estúpido tolerar tal tratamento. Matias gritou do armário que ela era louca. Agora ele ainda teria que se esforçar muito para sair de lá. Helena finalmente conseguiu encontrar Christina. Ela estava ouvindo as conversas dos adultos. Pegando sua mão, Helena exigiu que ela a seguisse. De repente, o pai descontentemente saiu e perguntou que barulho todo era aquele na frente dos convidados. Christina jogou-se em seu pescoço e disse que sentia muito a falta dele. Ela pediu permissão ao Duque para ficar com seu pai, prometendo se comportar tranquilamente, e ele deu permissão. Helena se desculpou pelo incômodo. Olhando para ela, Jenny se apontou que lhe faltava um brinco. Helena nem percebeu quando o perdeu. Ela agradeceu ao Duque por lhe contar sobre isso. A garota começou a se lembrar da última vez que checou seus brincos. Não podia se dar ao luxo de perder as coisas de sua mãe. De repente, lembrou-se de que havia deixado Betty sozinha. Helena apressou-se de volta para o quarto para verificar as crianças, mas naquele momento, Betty estava lá sozinha e comendo sobremesa. Ela disse que não sabia onde Matias e Jane estavam. Para Helena, tudo era óbvio. Jane já havia abandonado as crianças em sua ausência mais de uma vez, e seu irmão provavelmente estava por aí. Ela ficou feliz que Betty permanecia no quarto sem problemas. Helena perguntou se ela estava entediada. Naquele momento, Christina entrou no quarto e disse que Betty precisava ser levada para baixo para ouvir o piano tocar. Ela também se vangloriou, dizendo que o Duque a chamava de a melhor garota do mundo. Betty se lembrou de algo de sua vida passada. Ela fez seu irmãozinho chorar, dizendo que o Papai Noel não existe. Agora, ela não podia se dar ao luxo de pisar no mesmo reiki. Vangloriando-se, Christina perguntou se ela a invejava, mas prometeu se comportar bem com ela na escola e levá-la consigo todos os dias, assim como sua criada, Sofia. De repente, perguntou onde ele estava. Uma Christina irritada perguntou quem comeu todo o seu chocolate que ela havia reservado especialmente para dar ao Duque. Ela pediu especificamente ao chefe para fazer chocolate dos seus sonhos. Betty admitiu que Jane comeu tão gostosamente que decidiu experimentar também, mas nenhum dos criados se preocupou em transmitir seu pedido de que o chocolate não fosse tocado. Christina tentou descobrir quem pegou o chocolate. Depois de tudo o que havia sido visto, parecia até que Christina se tornaria a próxima chefe da família, mas então lembrou-se de que estaria possuída, e o título de chefe da família passaria para Helena, e Matias nunca se tornaria o chefe por causa de sua natureza frágil. Ela se revirava, mas Betty precisava de Helena para escapar de Janice. Ela tentou convencer
convencer Christina de que não importava quem comeu o chocolate. Christina perguntou o que Helena comeu. Então pediu à criada que trouxesse Jane e Sophie. Christina também fez essa pergunta para Betty. Agora era necessário garantir que a culpada por quem comeu todo o chocolate era Jane. Christina advertiu que Betty faria bem em lembrar o que comeu. A menina disse que comeu torta de maçã, leite de morango, pudim de caramelo e waffles. Mas lembrou que a babá realmente gostava daquele chocolate. Christina perguntou se ela poderia responder por suas palavras. A criada voltou e disse que Jane não estava em lugar nenhum. Então perguntou onde Sophie estava. Ofegante, Sophie entrou no quarto e disse que não teve tempo de transmitir as palavras da senhora Jane porque foi buscar um vestido para a garota. Mas Christina não queria ouvir suas desculpas. Ela pediu para encontrar Jane novamente. Todos começaram a descer para ouvir o piano. Christina disse que Jane sempre faz algo vergonhoso para se mostrar. Betty disse que em sua terra natal, dizem que comer bem traz sorte. Christina pediu para não a envergonhar na escola com comida e outras coisas porque a vida social era difícil. Então perguntou a Betty se ela também se comunicava com o Duque. A Christina gostou que Betty fingisse ser ingênua, mas agia completamente diferente. Afinal, é melhor ser astuto do que estúpido. Betty a agradeceu por essas palavras. Embaixo, todos já estavam reunidos para ouvir os sons do piano. O pai perguntou por que Christina chegou tão tarde, e ela lhe contou sobre o chocolate. O Conde McKean parecia o pai perfeito que amava seus filhos, mas na realidade não era bem assim. Ele só se importava com seus filhos quando era necessário. No começo, esse cara realmente irritava Betty. Bem, até mesmo Christina não duvidava do amor de seu pai. Ela disse a Janice que alguém havia comido o delicioso chocolate rosa que era destinado a ele, mas o Duque não se importava com isso. De repente, notou que Betty estava apertando as mãos de maneira estranha. Ele pediu que ela desabrochasse-as e mostrasse. Betty pensou que tudo agora se resolveria naturalmente. Ao ver vestígios de chocolate rosa em suas mãos, Christina começou a gritar, mas Betty disse que tudo era um truque para incriminá-la. Christina estava fora de si de raiva e tinha motivos mais que suficientes para ficar brava. Nesse momento, Betty decidiu fugir. Enquanto isso, o Duque segurava Christina. Ela queria deixar uma boa impressão, tanto que mostrou sua verdadeira natureza. De repente, do nada, apareceu um Matias despenteado e chamou Betty de louca. Ela nem pensou que ele conseguiria se libertar tão rapidamente. O mordomo tentou acalmá-lo. Betty mentalmente agradeceu a esse mordomo sem nome, mas ainda assim, ele quase a alcançou. Não havia para onde correr. Havia apenas um quarto à frente. Matias seguiu corretamente que ela não sairia, mas, de repente, o Duque apareceu em seu caminho. Matias começou a se justificar dizendo que foi Betty quem primeiro o trancou no armário. Ao ouvir isso, o pai começou a repreendê-lo e disse que ele não sabia de seu lugar. Janice não achava que seu filho seria tão odiado aqui. Ela esperava que eles pudessem se tornar amigos próximos. Christina começou a se justificar dizendo que não queria nada daquilo. O irmão não via a culpa de Betty em nada, exceto pelo fato de que ela comeu a sobremesa preparada e pediu desculpas por ela. Matias falava de forma tão indistinta que era impossível entender o que dizia. Então o Duque decidiu apresentar uma queixa formal para esclarecer as coisas. O Conde McKean começou a gritar que era tudo culpa dele e que estragou demais seus filhos. O Duque Janus não piscou nenhuma vez e permaneceu um duque em qualquer situação. Ele sugeriu que Christina lhe enviasse um cheque pelos danos e uma queixa de seu irmão. Christina começou a dizer que estava tudo bem e que estava feliz que Betty gostava do chocolate. Nesse momento, Betty sentiu muita pena de Helena. Afinal, quando saíssem, seu pai certamente descarregaria a raiva nela e ela ficaria sozinha com sua dor. Derramando sua alma em um diário, o Duque pediu à menina que ignorasse tudo isso e disse que encontraria amigos melhores para ela. O Conde McKean começou a perguntar sobre os direitos minerais, ou se o Duque poderia trocá-los por dinheiro no banco. O Duque prometeu enviar um homem para isso mais tarde. O Conde aguardou impacientemente pela sua decisão. Christina mentalmente se desculpou com Helena por arruinar a atmosfera e preparou uma pequena surpresa para ela. Helena estava verdadeiramente preocupada com todos os eventos daquela noite. De repente, a criada perguntou se deveria guardar o que estava no bolso do vestido dela, mas ela se lembrava claramente de que não havia nada lá. A amiga da criada tirou um brinco perdido com uma nota da Fada das Flores. A lenda diz que na véspera de Ano Novo, a Fada das Flores desperta os corações puros das crianças e realiza seus desejos. No primeiro dia do Ano Novo, era costume fazer uma festa para as crianças. O Duque disse a Betty que ela deveria escrever no cartão de dança todos que a convidassem, mas a menina estava muito preocupada porque tinha um péssimo senso de ritmo. De sua vida passada, quando cantava, surgiam melodias completamente novas, e seus movimentos não eram diferentes de uma boneca de madeira rangente. O Duque a tranquilizou dizendo que outras
crianças provavelmente seriam iguais. Ele a ajudou a sair da carruagem, mas isso também preocupou um pouco o Duque porque ele estava presente nas aulas de dança dela. Cada vez, Betty recebia uma rosa vermelha na entrada, mas a menina parecia paralisada pelo olhar da mulher. Ela mal conseguia agradecer. Os guardiões das montanhas que vigiam a árvore do mundo nunca envelhecem porque deram suas almas a ela. Era muito estranho que Betty estivesse assustada por causa disso. Não era medo, mas terror animal. Ela decidiu perguntar ao Duque se o homem que lhe deu a flor era alguém extraordinário. O Duque explicou que o homem usava uma faixa roxa, o que significava que ele era um cardeal. Eles eram apenas cascas humanas. Não podiam sentir emoções ou desejos. Mesmo que alguém cortasse a mão deles, eles olhariam para isso com perplexidade. O Papa Ambrósio era o primeiro servo da árvore do mundo e o mais próximo confidente da princesa. Todos já estavam se divertindo na festa. A chegada do Duque Janus e de sua pupila, Betty, foi anunciada. Havia tantas pessoas ao redor que a menina se sentia inquieta e era possível ouvir sobre o que todos estavam sussurrando. Diante deles estava a árvore da vida, sustentando o continente celestial, a árvore do mundo. Betty nunca pensou que um dia veria algo assim. O grande sacrifício do Duque pelo bem da humanidade não foi esquecido, mas a menina não conseguia entender por que estava tão nervosa. Ter um rosto familiar por perto fazia sua alma se sentir mais calma. Matias estava contando para as outras crianças como Betty era feia. Ele disse que o cabelo dela parecia algodão doce e que ela tinha tantas sardas que parecia ter sido polvilhada com açúcar. Ela também se parecia com um esquilo. Quando Betty alcançou Matias, ele começou a apontar o dedo para ela e gritar. Na capital, os rumores se espalhavam muito rapidamente, e a partir daquele dia, circulava um boato de que o Conde Macaine estava a favor do Duque Janus. E tudo porque o Duque, comprando doces, os enchia de guloseimas. Poucos no Império podiam se dar ao luxo de tal arbitrariedade, mas apesar dos rumores, o Duque permaneceu calmo. Ele lembrou a Betty para ficar de olho em seu cartão de dança. Sem um cartão de dança, era impossível lembrar com quem você estava dançando, mas o lápis incluído no conjunto permitia que você anotasse o nome da pessoa que sugeriu a dança. Aqui, pode-se ver a preocupação com as crianças, já que havia muitas guloseimas, e o baile terminou antes da meia-noite. Então não haveria necessidade de combater o sono. Neste baile, Betty reencontrou o pequeno Duque Gládio. Ela ficou contente em vê-lo ali. Ele elogiou Janus dizendo que Betty era muito esperta, mas o Duque respondeu que já ouvira isso tantas vezes que tinha parado de responder. O jovem que se aproximou disse a Gládio que gostaria de conhecer seu interlocutor. Betty não podia acreditar em seus olhos. Diante dela estava um homem de espírito nobre, com caráter simpático e altruísta. Era o Duque Lucifer Saul. Ele nunca se recusava a ajudar os necessitados e participava de vários projetos e programas de caridade para ajudar os pobres. Ele seria um grande aliado para a fuga de Betty no futuro. Lucifer teve a honra de conhecer a menina e perguntou se ela tinha um espaço no cartão de dança. Ele se ofereceu para acompanhar Betty na primeira dança, mas de repente, Janus se aproximou deles e disse que a primeira dança de Betty já estava reservada e pediu para que eles marcassem outra. A menina ficou muito brava com o Duque por causa disso. Janus explicou calmamente que a primeira dança era sua por definição. Ele achou que era óbvio, para todos. Então não disse nada antes. Sorrindo, Lucifer se inscreveu na segunda dança no cartão de Betty. A menina caminhava pelo corredor do castelo e pensava que não poderia mais tolerar o Duque. De repente, ouviu uma conversa entre dois jovens que queriam fazer amizade com os rapazes antes da matrícula. Betty ficou parada à parte, pois com seu status, não podia iniciar uma conversa até que alguém falasse primeiro. De repente, alguém colocou uma coroa de flores na cabeça de Betty. Quando ela se virou, a menina disse que havia confundido ela com sua amiga, e então perguntou seu nome. Assim, Betty conheceu uma garota chamada Elizabeth Valentina. Em seguida, Elizabeth a apresentou ao seu irmão mais velho, Alex, que a apresentou à sua amiga de infância, Alexandra. Ela, por sua vez, apresentou Betty à sua irmã mais velha, Rosalia, que resultou ser a amiga próxima de Helena. Como se encontraram como iguais, Helena pediu a Betty que a chamasse pelo primeiro nome. Era muito bom que, a partir daquele dia, Helena a tratasse com calor. De repente, disseram a Elizabeth que Alex não tinha sido visto em lugar nenhum recentemente. Nesse momento, dois rapazes se aproximaram de Alex para conversar. Eles disseram que Alex e Alexandra eram os noivos, mas ele pediu para não difamarem a moça. Eles começaram a imitar o garoto. Alexandra viu por trás dos arbustos onde Alex estava. Ela suspeitou que ele pudesse ter encontrado a gangue de Marine, mas Betty estava ouvindo sobre eles pela primeira vez.
O mais alto deles era filho do Marquês de Marine, por isso sua gangue recebeu esse apelido. A família Moraine havia produzido figuras extraordinárias ao longo das gerações, então o Marquês de Moraine era o menos conhecido entre tais marqueses. Beth sabia que caras como aquele geralmente se desmoronam se seu líder for removido. Alexandra estava em um humor muito beligerante, mas Beth disse que simplesmente conversaria com esses caras e levaria Alex. Alexandra estava muito preocupada se tudo ficaria bem, mas se eles fossem juntos, tudo certamente acabaria em uma briga. Embora tivesse sido bom dar uma boa surra nesses caras, Alexandra não levou algumas coisas em consideração. Alexandra era filha de um barão, e as crianças da gangue Merriman eram descendentes de famílias ao nível de marqueses e condes. Além disso, esses meninos eram mais fortes do que eles, e dificilmente teriam saído vitoriosos dessa briga. Além disso, Beth tinha um pouco de autoridade ao seu lado, então era melhor que ela fosse. As meninas pensaram no que precisavam dizer a Rosalia, que haviam encontrado Alex, mas não podiam simplesmente pegá-lo e ir embora. Helena provavelmente também estava preocupada, mas Elizabeth decidiu que Beth era uma boa oradora e poderia tirar Alex com segurança. As meninas avisaram Beth que se algo acontecesse, ela deveria gritar para elas. Beth ficou feliz que Elizabeth acreditasse em suas palavras. Os meninos continuavam a zombar de Alex, mas de repente viram Beth se aproximando deles, e Matias a reconheceu. Marie ouviu que estavam procurando o garoto e disse, para ele se mandar. Ele perguntou à garota se ela era Beth. Virou-se que Matias reclamava tanto dela que se lembrou de seu nome. Começaram a zombar dele porque o Simples conseguiu trancá-lo no armário, mas Matias tentou se justificar e disse que os plebeus eram muito hipócritas. Agora, o bullying também havia atingido o próprio Matias. Maran pediu a Beth seu cartão de danças. Ele começou a examiná-lo e perguntou por que o nome de Lúcifer estava lá. A garota disse que ele pediu uma segunda dança. Então Maran disse que a primeira dança seria dele. Beth decidiu que Janice era a culpada por não ter preenchido o cartão. Maran não conseguia entender por que todos gostavam tanto de Lúcifer, já que ele sempre fazia cara de desprezo para ele. No original, o Duque Lúcifer era gentil com aqueles mais fracos do que ele. No entanto, como era filho de um duque, a vasta maioria do império era mais fraca do que ele. E assim Lúcifer, como um tolo, era generoso com todos ao seu redor. O Duque Janus provavelmente queria oferecer a Beth amigos escolhidos a dedo, mas ela tinha medo de confiar em pessoas selecionadas por dinheiro. Beth pediu ao Marquês de Murim que viesse à fonte antes da dança. Ela queria dizer-lhe algo pessoalmente para que o Duque Lúcifer não ouvisse. Ao ouvir isso, ele concordou felizmente. Beth ficou contente que ele se revelou tão simples. Beth perguntou a Alex por que ele ainda não havia ido embora, já que ela estava deliberadamente retardando para dar a ele uma chance, mas ele tinha medo de deixar a garota sozinha com esses caras. Beth e Alex voltaram juntos para os outros. O garoto entregou a Elizabeth uma flor que ela queria olhar de perto, mas ela não gostou muito do fato de ele ter se colocado em perigo só por causa daquela flor. Beth não conseguia entender o que estava acontecendo. A moça achava que as crianças estavam bem, já que os meninos sempre se metiam em brigas, então não havia necessidade de se preocupar com isso. Mas explicaram a ela que não se tratava apenas de uma briga. Alex estava sozinho contra uma multidão de meninos. Ela pediu para não contar ao pai sobre isso porque ele ficaria desapontado que Alex não poderia se defender. Beth supôs que o assunto seria abafado com a intervenção dos adultos, mas as crianças não estavam muito felizes com esse desfecho. Então, Beth decidiu contar a ela seu plano, mas era um grande segredo dos outros. Quando ouviram o que ela decidiu fazer, as meninas ficaram horrorizadas. As meninas começaram a se preocupar que poderiam ser pegas. Beth explicou que precisavam preparar tudo para que nunca fossem apanhadas, mas, por outro lado, estavam muito felizes em dificultar a vida, pelo menos um pouco, para o Marquês Maran. Primeiro, precisavam do fruto Tommy. Ele mudava a voz se fosse comido. Hoje é difícil de conseguir, então tinham que procurá-lo na estufa. Em seguida, precisariam pegar um mini alto-falante dos músicos, e então tudo o que restava a fazer era esperar por esse idiota na fonte. Agora ele finalmente tinha chegado ao lugar certo. Era hora de começar a implementar seu ousado plano. As meninas tiraram um alto-falante e, virando-se para o herdeiro da família Merriman, chamaram-no para ouvir seu chamado. A princípio pensaram que ele as havia descoberto. O Marquês Moran realmente achava que a Fada das Flores estava falando com ele, e isso significava que ele havia caído em um dos truques das meninas. Elas continuaram a executar seu plano. Palavras saíram pelo alto-falante de que a pura sede de poder do Marquês havia despertado a Fada de seu longo sono. O Marquês ficou feliz que a Fada realmente existia neste mundo. A Fada das Flores era algo como o Papai Noel. A maioria das crianças assumia que eram os criados que traziam os presentes e não a Fada das Flores, mas parecia tão fácil ser enganado. A voz da Fada disse ao Marquês que ela realizaria qualquer um de seus desejos como forma de retribuição, mas ele não havia em lugar nenhum
De repente, uma voz disse que isso era imperdoável. Ele fora trazido apenas como um mortal patético e ousou querer ver um imortal com seus próprios olhos. Grande parte assustada, o Marquês começou a pedir desculpas, mas a fada ainda pediu que ele nomeasse seu desejo. O Marquês desejou se casar com a mulher mais bonita, sábia e pura do mundo, porque isso o ajudaria a limpar o nariz do Duque Lúcifer. Ao ouvir isso, as meninas não puderam deixar de rir. A situação era crítica, porque não podiam se dar ao luxo de errar. O Marquês perguntou se a fada o havia ouvido e pediu que ela não se apressasse. A fada prometeu levá-lo aonde sua parceira o aguardava, porque ela já estava ao seu lado. Ela deveria aparecer em um caminho entre os pinheiros onde a luz da lua não penetrava, e o Marquês Moran correu para o lugar certo. Numa noite tão escura e fria, a única coisa que o Marquês poderia encontrar no caminho da floresta era o frio, mas de repente, ele parou e voltou a se virar para a fada. As meninas perguntaram pelo alto-falante o que mais ele precisava. Ele queria saber se essa garota gostaria dele. Mas a fada disse que ele não precisava se preocupar com isso porque ela havia borrifado uma poção do amor nas pálpebras dela para que ela se apaixonasse por ele à primeira vista. Portanto, a primeira pessoa que a garota deveria ter visto deveria ter sido a Marquesa, e ele decidiu se apressar, tendo certeza de que a Marquesa havia saído. As garotas decidiram sair também antes de serem notadas. Estava muito frio lá fora, e elas queriam voltar ao calor o mais rápido possível. De repente, Betty viu um homem sair daquele lugar terrível, mas ela não queria que uma mulher inocente sofresse por causa de seu plano. Ao ver este homem, o Marquês Moran ficou surpreso, mas ainda assim sussurrou: "Seja minha esposa." O homem que saiu ao seu encontro era o Duque Janus, sem entender o que estava acontecendo, mas ainda acreditando nas palavras da fada. O Marquês Moran sussurrou para Sua Excelência que ele era bonito, e então adicionou que não sabia que ele na verdade era uma duquesa. O Duque Janus se sentiu terrivelmente humilhado por essas palavras, tremendo por inteiro. O Marquês sussurrou que ele havia cometido um pecado mortal. Neste momento, as garotas estavam com medo de que o Duque matasse todas elas. Era necessário destruir as evidências rapidamente. De qualquer forma, o cartão só tinha os nomes de Lúcifer e esse cara escritos nele. Elas retornaram ao palácio e se sentaram à mesa. Durante esse tempo, as garotas já haviam se perdido, mas disseram que tinham feito bonecos de neve na neve. Depois de pensar por um tempo, os mais velhos decidiram puni-las por isso um pouco mais tarde. Afinal, seus rostos estavam brancos de medo. O Duque foi informado de que as crianças tinham sido encontradas, e ele ficou contente que estivessem bem. Havia algum louco vagando do lado de fora. Ao ouvir essas palavras, Elna ficou um pouco assustada, mas o Duque a acalmou, dizendo que já o havia pegado. Betty ficou surpresa ao perceber que, após tudo o que aconteceu, o Duque o poupou. Chegou até a parecer a ela que o Duque estava ciente do que elas tinham feito. Levando a garota com ele, desejou que as outras tivessem cuidado e não pegassem um resfriado no caminho. Ele perguntou a Betty se sua escolha de amigos era consciente. Ele aprovava a filha da Marquesa, mas teria que ser mais cuidadoso com aquela que era muito diferente em status. Ele estava preocupado que Betty fosse utilizada, pois não havia necessidade daquela garota a menos que ela fosse usada como servente. A diferença de níveis e assim por diante provavelmente referia-se a Alexandra, a filha do barão, mas como o Duque disse, isso não aconteceria, e o que se formou entre elas era nada além de cumplicidade consciente. Betty tinha certeza de que Alexandra e Elizabeth nunca a trairiam sob quaisquer circunstâncias. Essa conexão era muito mais forte e confiável do que amigos subornados. Ela perguntou se o Duque tinha saído, e ele confirmou que tinha ido tomar um ar, mas de repente algum louco tentou abraçá-lo e beijá-lo. Janus disse que esse homem estava completamente louco. Ele esperou por uma mulher aleatória passar para importuná-la, mas acabou pegando o Duque. Janus soube que era o filho da Marquesa de Murian. Betty perguntou o que Janus tinha feito porque tudo parecia estranho. O Duque voltou muito cedo e voltou sozinho, como se nada tivesse acontecido. Afinal, ele deveria ter feito barulho e dito que traria esse canalha à justiça. Sorrindo levemente, o Duque perguntou novamente se ela realmente queria saber o que ele tinha feito com ele, e contou a Betty que cortou os pulsos dele e os alimentou aos cães. Então ele riu e disse que estava apenas brincando e que nunca faria algo assim. Afinal, ele não era algum bandido imprudente e os procedimentos legais precisavam ser seguidos. Por exemplo, arruinar uma família e tirar seu título para que a sociedade se afastasse deles. Mas não importava o que o Duque dissesse. A garota realmente queria sair de lá. Ela estava tremendo por inteiro, embora ao jogar não estivesse frio. O Duque sugeriu que ela voltasse para casa para escapar de Janus.
Era necessário se aproximar do Duque Lucifer, e Betty gritou que não queria voltar para casa, mas que estava indo dançar em seu primeiro baile. O Duque não teve escolha a não ser ficar com ela. Bem, aí vem a princesa. Ela poderia facilmente ser chamada de rainha deste baile. Os parceiros da princesa foram determinados com antecedência entre homens de idade aproximadamente igual. Aqueles com status mais elevado dançaram primeiro. Dos menores no império, o Duque Janus tinha o status mais alto. Betty tinha certeza de que ele deveria ter sido o primeiro a dançar com aquela princesa. Ela ficou muito chateada por não ter usado essa informação como um argumento antes, mas o Duque respondeu que ele havia mudado. Janus deu a primeira dança ao pequeno Duque Gládio. A garota ficou muito surpresa que isso pudesse ser feito. A princesa, nascida da flor da árvore do mundo, era como sua encarnação, e ignorar o dever de acompanhá-la era absurdo. Betty até perguntou se isso seria um insulto para a princesa. O Duque riu, dizendo que ele poderia até ser enforcado na praça por isso. Olhando para tudo isso, Betty decidiu encontrar outro trabalho, mas Janus a tranquilizou, dizendo que mesmo que morresse, não permitiria que ela sofresse humilhação novamente. Na verdade, era um evento não oficial, e ninguém se importava com essas danças. Neste momento, todos foram convidados a entrar e pediram que fossem educados. O personagem principal do romance era referido ali como o original. Ela percebeu a essência do amor graças ao Duque Gládio e derrotava o Duque Janus, trazendo paz à humanidade. Este ideal de protagonista era a princesa Catherine. Betty não conseguia acreditar que era uma personagem secundária no romance. Caterina era a verdadeira protagonista deste mundo, a salvadora que levaria a humanidade atolada nas nuvens à salvação eterna. O Duque perguntou a Betty se queria vê-la de perto, mas ela recusou. Ela não conseguia entender como Janus poderia dançar com ela. Deixando a princesa, todos ao redor não conseguiam tirar os olhos dela. Havia definitivamente algo na princesa que chamava sua atenção. Havia uma certa fragilidade nela, como se pudesse se desmoronar a qualquer momento. Janus nem mesmo pensou que Betty gostaria tanto da nova princesa, mas havia definitivamente algo misterioso nela, e também algo que lembrava melancolia. O Duque repreendeu Betty, dizendo que ela estava sem tempo porque estava olhando em volta. Ela não tinha nada a dizer em resposta, porque ela realmente errou o alvo devido à diferença de altura. A posição era muito desconfortável, e os movimentos de Betty estavam fora de sintonia com a música. Era a primeira vez que alguém via uma pessoa dançar assim. Betty nem sequer imaginava que atrairia tanta atenção. Até mesmo aqueles que estavam assistindo a princesa se viraram para ela. O Duque disse que ela era como uma borboleta. Betty não conseguia entender a expressão em seu rosto. Talvez fosse um elogio. Finalmente, o baile chegou ao fim. Betty estava andando muito cansada, mas de repente, o Duque Lucifer chamou-a. Ele sugeriu que ela descansasse um pouco e conversasse a sós. Isso era muito conveniente para Betty, pois ela queria ser amiga dele. Afinal, em vez de se sentir envergonhada na agitação da dança, era muito melhor apenas conversar na sala de descanso. Betty estava muito grata ao Duque por essa oferta, mas de repente Janice disse que o Duque sugeriu isso apenas porque ele estava sinceramente preocupado com ela, ou talvez não quisesse envergonhar a menina e se sentir envergonhado também. Durante a dança, ela não conseguiu entender qual marca ele estava vestindo. Janice começou a dizer a Lucifer que Betty deveria implorar para dançar com ele porque estava ansiosa por aquele baile. O Duque Lucifer começou a dizer que a menina não tinha obrigação nenhuma de aceitar sua proposta. Betty começou a garantir a ele que queria descansar um pouco. Lucifer disse que só porque ela faz o que quer não significa que seja uma criança má, e convidou Betty para dançar com ele. Agora ele estava brincando com o diabo. Betty concordou com a proposta de Lucifer e se entregou a ele. Janice desejou a ela um bom momento. A menina não podia fazer nada até que tivesse pressa em se afastar do Duque, então só pôde esperar por suas boas intenções. A próxima música era um valsa. Lucifer lembrou que a menina parecia sentir dor nas pernas. Ele a pegou nos braços, mas ainda assim, seus movimentos eram confiantes e graciosos. Era difícil acreditar que ele e o filho do Marquês de Marens tinham a mesma idade. Não havia nenhuma pista de hesitação em seus leves passos. Além disso, valia a pena notar a estranha expressão no rosto do Duque. Lucifer ouviu que a menina estava prestes a se inscrever em uma escola para guias e perguntou se havia algum significado mais profundo nessa decisão. Betty respondeu que 13 era a idade apropriada para entrar. Lucifer não acreditou imediatamente em sua idade. Betty decidiu mudar de assunto e começou a dizer que havia ouvido como Lucifer era notável. Ele substituiu a princesa Verônica como chefe da família, e para ele era uma fonte de orgulho que ele tivesse a obrigação de proteger. De repente, Betty perguntou o que ele iria fazer durante as férias de verão, mas
mas ele ainda não havia feito planos. Vitya geralmente voltava para a propriedade no verão para ver como as coisas estavam indo, mas em sua tentativa de fazer amizade com Lucifer, ela perdeu um detalhe importante, que era o aviso mencionado no romance. Nunca era apropriado mostrar interesse pelos assuntos do Duque Lucifer durante os bailes. Assim que a menina perguntou sobre seus assuntos, ele imediatamente despejou uma avalanche de informações com números, cálculos e assim por diante. Embora fosse bastante interessante ouvi-lo, Lucifer tinha criatividade em questões de negócios e era bom em cálculos. Beth mantinha uma conversa um pouco com ele, mas em vez de se ofender com a indicação de falhas, seus olhos brilharam de interesse. Era impossível forçar as pessoas a fazer doações. Era impossível chamar de boa intenção algo feito por algum benefício. O Duque Lucifer era um homem com opiniões excepcionais sobre questões sociais. Beth sabia que ele desejava publicidade, mas além disso, ele precisava de algo que interessasse as pessoas. Ela sugeriu que ele vendesse em feiras e leilões de caridade, o que encantaria muitos membros da alta sociedade. Mesmo ali, havia tantos jovens que poderiam lhe dar várias centenas de albans sem hesitar. Para isso, por exemplo, ele precisaria dançar a próxima dança com o Duque Janus, porque as pessoas comuns são guiadas por desejos, não por boas intenções, e é mais fácil para elas arruinar suas carteiras. Beth sugeriu que ele almoçasse com o Duque no leilão no verão ou fosse ver uma peça. Lucifer agradeceu a ela pelo conselho, mas achou que não poderia explorar a bondade e a compaixão das outras pessoas dessa maneira. No final, Lucifer teve que aceitar sua oferta e pedir ajuda. Embora o Duque fosse um homem muito ingênuo, Beth realmente gostava dele. Ela até pensou em juntá-lo a Helena, ao mesmo tempo em que afastava o Conde McKean e colocava Helena em seu lugar. Assim, Beth poderia controlá-la como quisesse a partir da cabeça da família McQueen. Enquanto isso, o pequeno Duque se aproximou dela e a menina perguntou se ele estava se divertindo no baile. E ele respondeu que claro que sim. De repente, ele pediu para dançar. Quanto mais conexões Beth tivesse, melhor, porque ela estava determinada a escapar do Duque Janus a todo custo. Mas ela não queria realmente dançar. Dizer que estava um pouco cansada, Beth o convidou para sentar e descansar. Mas de repente, Janus se aproximou dela e disse que ela não deveria brincar com os jovens sombrios que vivem como eremitas no norte. Mas o pequeno Duque o parou e pediu que ele esperasse, porque ele e Beth ainda não tinham terminado a conversa. Mas Beth mesma já estava ansiosa para terminá-la o mais rápido possível, antes que se tornasse um grande problema. De repente, a princesa interveio em sua conversa e perguntou se aquela era a Beth que estava recebendo apoio do Duque Janus. Ela se aproximou para pedir uma dança, em nome de seu tímido irmão mais novo. Beth ficou muito nervosa ao falar com a princesa Verônica Matias, porque elas mal se conheciam. A princesa ficou feliz que Beth concordasse e pediu para trazer o tímido jovem de cabelo azul que estava sentado nas proximidades. Mas pela expressão em seu rosto, estava claro que ele estava interessado em Beth. Mas de repente, a princesa Verônica sussurrou no ouvido da menina que sabia sobre sua travessura com o Duque uma hora antes, e então disse que seu irmão chegaria antes que a dança começasse. O Duque não deveria saber sobre sua travessura sob nenhuma circunstância, e Beth teve que dizer ao pequeno Duque que eles haviam pedido para dançar primeiro. O pequeno Duque pediu permissão para fazer sua pergunta depois que eles dançassem essa dança. Beth sabia que, neste caso, ele não poderia ser recusado, mas Janice interveio na conversa, dizendo que as garotas não deveriam se comunicar com homens nórdicos sombrios, e pediu que ele se retirasse. Então ele perguntou o que a princesa Matias havia acabado de dizer à garota, mas Beth não poderia lhe contar a verdade em circunstância alguma. Ela decidiu mudar de assunto, e perguntou a Janice por que ele estava falando com o pequeno Duque daquela maneira, mas ele não via nada de errado em suas palavras. Ele simplesmente não queria que Beth se deixasse levar por tais tolos encantadores. Janice acreditava que eles estavam apenas preocupados em manter sua reputação e que não eram nada além de problemas. Beth agradeceu a preocupação dele, mas ele não podia dizer a ela com quem deveria conversar. Afinal, o jovem Duque Gladio se certificou de que ela não se sentisse deslocada, e ela gostava do Duque Lucifer como pessoa. Janice perguntou o que ela via nele, já que eles só tinham se encontrado algumas poucas vezes. Beth começou a explicar que ele foi quem primeiro a convidou para dançar, e estava preocupado que ela não conseguisse se adaptar ali. Ele mostrava preocupação por ela, pelo que ela era grata. Em segundo lugar, todos falavam dele como uma pessoa bondosa e decente. Ele falava com tanto entusiasmo sobre os esforços de auxílio aos pobres da propriedade que Beth tinha certeza de que o mundo precisava de um nobre como ele. Após ouvi-la, o Duque permaneceu em silêncio, em resposta, e então ele perguntou se ela tinha dito tudo o que queria. Beth sabia que quanto mais irritado o Duque ficava, mais calmo ele parecia, e julgando por sua polidez excessiva, ele estava agora simplesmente furioso. Segundo ele,
ele, Lúcifer era simplesmente gentil com todas as pessoas, e ainda era um duque porque não tinha nada a oferecer ao seu povo em troca. A garota disse que não fez amigos para necessariamente receber algum benefício, mas Janice continuou dizendo que um homem que é gentil com todos indiscriminadamente é incrivelmente tolo. Janice acreditava em ser gentil com aqueles que realmente importavam, mas Betty sentia que tal desdém não justificava suas ações malignas. O duque perguntou a ela o que pensava que ele tinha feito de tão errado. Ele não teria vivido uma vida tão decente quanto Lúcifer, mas pelo menos para Betty, ele não fez nada de errado. Ele deu o melhor a ela. A garota disse que se alguém o ouvisse, poderia pensar que ela o forçava a acolhê-la. Ela entendia que ele a tratava tão bem apenas porque precisava dela como guia. Afinal, ele a encontrara tão bem-sucedido sem dinheiro ou paz. E ela não era diferente da sujeira na estrada. A garota entendia perfeitamente que ele iria mantê-la por perto, sob o pretexto de ajudar e usá-la como guia quando necessário. Betty estava tão irritada que foi excessivamente honesta. Sem dizer mais uma palavra a ele, ela saiu. Então ela se lembrou de como ele a ensinou a dançar, e ele a acalmou, dizendo que ela era sua parceira e deveria definitivamente dançar no baile. As outras crianças dançariam apenas um pouco melhor que ela, e a cada uma dessas lições, suas habilidades cresciam. A princesa Verônica apenas sonhava que aquele baile terminasse o mais rápido possível. Ela percebeu que as outras garotas comentavam sobre os movimentos desajeitados de Betty. Elas riam e diziam que hoje em dia os cavalheiros eram tão gentis que convidavam garotas assim para dançar. Diziam que Betty nem se dava conta disso, razão pela qual ela era tão convencida. Mas Verônica achava que ela era bem fofa. Betty certamente não era uma beleza típica, mas era inegavelmente encantadora. E quanto mais você a conhecia, mais forte se tornava seu charme. Para realizar aquela travessura, essa garota fez amigos cujos status eram mais altos que o dela. Era bem engraçado, mas o irmão teve que lidar com suas instruções. Janice entrou em um dos cômodos e perguntou se havia garotas disponíveis. Ele precisava de 2 loiras. Todos o encararam com incompreensão. As garotas o convidaram para se sentar, e então ele disse que estava um pouco entediado, razão pela qual perguntou se havia alguma maneira de se divertir. A senhorita Charlotte começou a fazer malabarismos de forma habilidosa diante dele, outra começou a montar casas de cartas, e algumas até cantavam com uma colher nas mãos, fingindo que era um microfone. Bem, tudo isso parecia muito tedioso para o duque. Então, uma das garotas decidiu mostrar a ele uma planta exótica que foi trazida do outro lado do continente, mas isso também o entediou. Depois decidiram mostrar a ele animais raros que uma das damas havia coletado. Era um panda vermelho. A garota lhe ofereceu uma folha de bambu para mostrar o quanto ele os amava, mas de repente o animal se ergueu sobre as patas traseiras, mostrando agressividade. Foi assim que ele tentou assustar o duque, e de repente Janice pediu para vender o animal por 1000 albans. Nesse momento, o irmão de Verônica se aproximou de Betty e disse que sua irmã queria convidá-la. Ele mesmo não entendia o que ela queria, mas precisava transmitir a resposta. Betty respondeu que aceitava o convite. Afinal, em sua situação, não poderia fazer outra coisa. Uma das garotas perguntou se Betty acabava de receber um convite da princesa Verônica. Betty pensou que talvez outras damas também tivessem recebido tal convite. As garotas temiam que o duque agora as matasse. Betty perguntou se elas tinham visto o duque, e elas responderam que ele tinha ido para a sala de estar. Betty correu naquela direção após se despedir das garotas, porque a questão era urgente. Ela lembrou acidentalmente de uma experiência de relacionamento de uma vida passada. Betty recordou as palavras de pessoas cujos rostos já havia esquecido. O rosto do duque definitivamente não era assim. Parece que suas memórias estavam distorcidas, e ela havia sido descuidada antes. Betty simplesmente não queria dar ao duque liberdade demais. Queria traçar um limite entre eles. E agora teria que se desculpar. Talvez não valesse a pena ficar brava, mas com países e pessoas, isso também poderia ser complicado. As garotas pediram que ele deixasse elas cuidarem do adorável animal, mas ele recusou e pediu que elas trocassem de lugar. Betty entendeu que não eram as pessoas que faziam os outros se preocuparem e depois se divertirem sozinhas. Então ela decidiu voltar e se concentrar em seus próprios assuntos. De repente, o duque a parou e perguntou se ela já estava indo embora. E perguntou se ela queria vê-lo ou lhe entregar essas flores. Betty realmente as trouxe para ele, e disse que estava grata por ele ter dançado. A garota lhe entregou as flores para colocar em seu botão, mas ele pediu que ela fizesse isso sozinha. Betty achava que ele era apenas um problema. Ela queria dar a ele as flores, então parou por um segundo. Nesse momento, o duque pediu que ela parasse porque queria lhe dizer algo. Ele tinha medo de que ela pudesse mal interpretar suas intenções.
já que ele estava apenas conversando com aquelas damas. Ele estava irritado e queria organizar seus pensamentos sozinho, mas elas falavam constantemente, deixando-o sem forças. Beth sabia que damas de status muito inferior ao do Duque não se atreveriam a se comportar daquela maneira. Elas zumbiam em seu ouvido porque ele permitia que fizessem isso. Ela não conseguia entender por que era necessário mentir de forma tão estúpida. De repente, o Duque disse que havia comprado um urso de uma das garotas, mas Beth não se importava com suas compras, e disse que então iria embora. O Duque começou a gritar, perguntando por que Beth podia encontrar homens e sair com eles sempre que quisesse, mas se ele falasse com suas amigas, isso a machucava. Bem, ela respondeu que não estava nem um pouco interessada. Janice pediu à garota que não mentisse, mas era a verdade. Pegando o animalzinho em seus braços, Beth disse mais uma vez que era hora de ir. O Duque perguntou se ela realmente queria deixá-lo para sempre, mas não havia um único lugar no Império onde ele não pudesse encontrá-la. Beth sabia que, com aquela expressão em seu rosto, suas ameaças eram palavras vazias. Ele não estava em sua melhor forma, então ela decidiu ceder, dizendo que estava muito cansada e perguntou se poderiam apenas ir para casa. Ela fingiu que realmente queria dormir. Pegando a garota em seus braços, o Duque disse que estavam indo para casa. Beth não conseguia entender o que se passava na cabeça desse psicopata. Alguns dias depois, o baile da Fada das Flores terminou, e a princípio, o panda vermelho encantou o Duque, mas logo ele ficou completamente entediado com ela. Então, Beth teve que cuidar dela. O animal gostava da garota e constantemente subia em sua cama. A garota decidiu ler antes de ir para a cama. Era uma história sobre dois gêmeos, Han e Yun. Quando os pecados humanos levaram ao dilúvio, Yun desapareceu. Han procurou sua irmã em todos os lugares, mas não conseguiu encontrar um traço. Enquanto Han estava de luto, a árvore da vida cresceu em suas costas. 4 anjos desceram até ela, incapazes de esquecer sua irmã. O mar enfurecido engolia mais e mais terras, dia após dia. A árvore que ela um dia cultivou deveria salvar os desesperados. Um anjo com um ramo de oliveira disse como transformar uma árvore em um Yggdrasil. O anjo patrono da lua cheia concedeu a Han a paz eterna. Acima dos blocos, a árvore da vida salvou o continente. O mundo foi purificado de monstros pela chama negra criada pelo anjo da destruição, e a humanidade desfrutou da terra que concedia vida criada pela tristeza. Han, dia após dia, a árvore morria, tentada pela saudade de Yun. Quando o anjo, que não havia pronunciado uma palavra antes, se voltou para o Todo-Poderoso deste mundo, assim como ela estava destinada a salvar o mundo, sua irmã recebeu uma nova vida, mas precisava deixar ir sua tristeza. Ouvindo essas palavras, Yggdrasil parou de ansiar por sua irmã e enviou sua flor para florescer. Olhando de perto para o reino de Noé no céu, uma dessas flores era Úrsula, a primeira princesa nascida de Yggdrasil. Desde então, Yggdrasil enviou flores sempre que o continente do céu estava em perigo. Enquanto lia este livro, Beth pensou que a menção de 4 anjos era muito simbólica. A espada capturada pela chama negra era Gládio. O filho da justiça era Saul. A pomba segurando o ramo de oliveira era Mateus. A lírio e a lua representavam fidelidade e pureza. De repente, seus pensamentos foram interrompidos pelo Duque. Esse era o mais sujo e traiçoeiro de todos os Januzes. A garota sonhava em passar pelo menos um dia em paz. Ele não sabia como agradá-la. Então trouxe um pote. Na opinião dele, todas as garotas gostavam, mas ele nem entendia do que estava falando. Colocando todo o saco na cama da garota, ele disse que trouxe isso em vez da Fada das Flores. Janice perguntou se ela gostou. O Duque comprou quase tudo, mas ele nem percebeu isso sobre si mesmo. De repente, Beth viu no saco uma flor de Stefanotis, que tinha um leve poder de purificação, e medicamentos feitos dela eram usados em casos de emergência por sacerdotes e farmacêuticos. Ela poderia purificar o poder do transcendente sem um condutor, mas era ilegal para os moradores da cidade pegá-la devido a alucinações e paralisia. No entanto, o Duque Janus tomava regularmente extrato de Stefanotis para controlar sua força. Ele se banhava em todo o extrato do Império e bebia até desmaiar. De repente, ele disse à garota que sabia que ela não gostava, mas mesmo assim, Lúcifer não era uma opção para ela. Mas Beth queria falar sobre isso pela manhã. Então ele disse que as fadas vinham à noite e deixavam presentes enquanto ela dormia. O Duque não queria acordar a garota, mas como ela não estava dormindo de qualquer maneira, queria falar com ela. Como ele insistiu tanto, Beth decidiu ouvi-lo. Ele não poderia controlá-la mesmo que quisesse. Ele entendeu que Beth estava cautelosa com ele e que não tinha amigos normais. Havia pessoas ao seu redor que estavam famintas por dinheiro, não por uma troca de sentimentos ou algo do tipo. Beth não conseguia imaginar que um bastardo como o Duque se preocupasse tanto com ela. Se ela gostava tanto desses jovens, então ele não poderia proibi-la de se comunicar com eles. Beth sabia que quando Janus não estava em sua sanidade, ele sempre era
excessivamente pessimista. Ela pediu que ele não se culpar tanto. Após uma boa noite de sono, esse problema pareceria absurdo para ele. O Duque se perguntou o que havia feito para tal anjo bondoso. Ele queria que Betty fosse feliz. Ela não deveria se importar com ninguém. Betty pensou que não era tão difícil ser feliz, mas o principal era que era isso que ela realmente queria. O Duque começou a gritar que Lucifer daria a última veste de sua esposa a um mendigo que passasse, mas ele mesmo não gostava de Lucifer, mesmo que fingisse que não era assim. Janice prometeu fazer de Betty a governante da alma. Betty já não entendia que tipo de bobagem ele estava falando. De repente, ele perguntou se ela e suas amigas precisavam de uma casa onde poderiam se encontrar, mas Betty disse não a partir daquele momento. Janice prometeu fazer o que quer que a menina quisesse. Betty começou a gritar que não queria ir para a escola de guia. Ela queria fugir do Duque e não sofrer mais com sua ira. Bem, esses eram apenas seus sonhos. Se Betty quisesse ir para Gladwell, o Duque a deixaria. Embora ele achasse que as pessoas de Gladwell eram terrivelmente estranhas e que também fazia muito frio lá, mas Janice prometeu visitá-la. Ele perguntou se Betty já tinha visto a Duquesa Gladwell. O Duque estava certo de que a estavam, mantendo trancada no castelo. Ele disse que odiava quando outras pessoas eram limitadas. Na verdade, os rumores sobre a Duquesa Gladwell eram mentiras. Ela estava passando por dificuldades na parte norte, mas na verdade, ela permanecia no castelo do Duque por causa de um resfriado comum. Betty pediu a Janice para se acalmar. A menina queria sair da cama, mas ele a impediu. Ela achava que o Duque faria melhor em descansar um pouco, e ele disse que voltaria para seu quarto sozinho. Não havia necessidade de acordar ninguém para isso, e o fato de ele estar prestes a ir embora já era um alívio para ela. O próprio Duque percebeu que estava confuso. De repente, ele perguntou a quem Betty gostava mais, Sully ou Gladwell, e com qual deles ela gostaria de se casar. Mas Betty respondeu que não gostava de nenhum deles. Agora o Duque começou a insistir que ela lhe dissesse de quem ela gostava para que ele pudesse deixá-la em paz. Betty disse que qualquer marido lhe serviria. De repente, o Duque perguntou se ele se apaixonasse por ela, ela iria morar com ele? Essas palavras a assustaram muito. Afinal, Betty só tinha 13 anos, e era cedo demais para pensar em tais coisas. Ao ouvir isso, o Duque perguntou quando ele havia conseguido crescer tanto. Agora ele pensava em como as crianças crescem rapidamente. Betty queria terminar essa conversa e pediu permissão para acompanhar o Duque até seu quarto. Era necessário convencê-lo muito gentilmente a ir embora. Sob a influência da planta, o Duque começou a pensar em quantas mulheres destruíram suas vidas por causa de um casamento mal-sucedido. Betty fez de conta que entendia o que ele estava dizendo e concordou com ele em tudo. Ela disse que nunca se casaria e viveria feliz. Mas Janice insistiu que ela ainda não entendia sobre o que ele estava falando. Afinal, um dia ela se apaixonaria, e sua existência ao lado dele teria significado. Então, ela precisaria ter cuidado. Ele disse que nunca se deve fazer um desejo à árvore da vida, porque, se ela dá algo, logo o toma de volta. Betty sabia que Janice havia perdido a noção novamente. Seus olhos estavam avermelhados. Ele afirmava que conseguia pensar com clareza, mas seu coração, sentindo que algo estava errado, batia como louco. Pela manhã, uma empregada veio até Betty e perguntou como ela tinha dormido. A menina também desejou bom dia a Lucy, mas de repente pensou que talvez ele ainda estivesse dormindo. Afinal, ela viu biscoitos de verdade na bandeja, e Lucy confirmou que a dona havia dado permissão para fazê-los, mas apenas naquele dia, e depois disso, Betty teria que escovar bem os dentes. A empregada confirmou que às vezes a dona fica um pouco emotiva depois de tomar o extrato. Betty decidiu que não precisava procurar um significado oculto nisso. Talvez o Duque simplesmente quisesse se desculpar por tê-la assustado tanto ontem. Ele já havia se desculpado ontem e depois voltou silenciosamente para seu quarto. Lucy também entregou à menina uma carta, endereçada a ela. Era da Lady Veronica. Depois de lê-la, Betty foi até o Duque para lhe dizer que havia recebido um convite da Lady Veronica e queria ir às compras com suas amigas, mas ele estava deitado em sua cama, coberto quase até a cabeça, e não respondeu. Então, ele respondeu secamente que ela poderia ir. A menina entendeu que ele não estava se sentindo bem, talvez porque fosse jovem e ainda não estivesse acostumado ao medicamento. Mas Betty obteve permissão e decidiu ir encontrar suas amigas. Havia boatos de que a Lady Veronica era muito exigente. Bem, Betty não se assustava com isso. A Lady Veronica estava simplesmente passando por uma rebelião tardia da adolescência. Se ela decidisse derramar chá na cabeça de alguém, uma das meninas queria explicar a ela que não deveria fazer isso se ganhasse um presente. Mas a outra disse que isso não deveria ser feito porque ela havia se aprofundado no estudo deste tema. Ela convidou suas amigas para olhar suas anotações e escolherem juntas um presente para a Lady Veronica. Eram realmente cálculos de uma excelente aluna. Para começar, decidiram parar na padaria da Candace.
O motorista ofereceu ajuda com dinheiro caso não tivessem o suficiente, mas os pais ensinaram as meninas a não pegar dinheiro emprestado desnecessariamente. Havia alguns meninos parados na esquina, e um deles recebeu dinheiro por seu trabalho. Um deles estava muito preocupado com Meg. Era Yuzi, mas ele não deveria ter se preocupado com isso porque disseram que ela era uma empregada de uma casa rica. De repente, ele pensou que talvez ela não tivesse roubado essas coisas porque os ricos adoravam vestir seus empregados com elegância. Bem, os restos de pratos deliciosos estavam à disposição dela, e o garoto não poderia permitir que ela se virasse com pão preto e frutas estragadas como antes. Mas ele ganhava muito pouco para mantê-la, e ele perguntou se havia outro trabalho que pagasse mais de 50 álbuns. Mas o trabalho era mais caro e perigoso. Mesmo assim, Yuzi pediu que se encontrasse algo mais, que com certeza o avisasse. No caminho, o garoto passou por uma vitrine com vestidos caros. Eram feitos de seda e veludo caros. Eram tão lindos que doía olhar para eles. Yuzi decidiu que precisava de mais dinheiro porque tinha que realizar seu desejo. As meninas estavam perto da loja e discutiam um novo conjunto de xícaras para a Lady Verônica. Entre elas, o garoto viu aquela Meg. Foi muito surpreendente encontrá-la ali. Hugh decidiu se aproximar dela, mas olhando para sua aparência, decidiu que não era agora. Ele não poderia se apresentar a ela assim. O garoto decidiu esperar o momento certo. Yuzi entrou em uma loja de sapatos próxima. As botas de que gostava custavam 2 albans, mas isso era demais para ele. Afinal, com esse dinheiro ele poderia comprar pão por uma semana inteira. Mas ele ainda precisava daqueles sapatos. E também decidiu comprar flores. Mas primeiro precisava escolher quais daria. Mas não, entendia delas. Então, ele pediu ao vendedor que montasse um buquê ao seu gosto. Ele perguntou ao garoto em detalhes para quem seria aquele presente, e então montou um buquê deslumbrantemente bonito. Ao sair, Yuzi esperava que Meg ainda estivesse lá. Ele segurava o buquê com muito cuidado, com medo de estragá-lo, mas primeiro precisava encontrar uma rua mais tranquila. De repente, o garoto colidiu com alguém na calçada. Surpreendentemente, era Meg. Apenas um enorme buquê ficou caído no meio da rua, e quem o carregava parecia ter evaporado em algum lugar. A menina começou a dizer que era um fantasma que tinha os olhos na Betty. A garota, segurando as flores contra si, não tinha medo disso de jeito nenhum. As flores daquele buquê estavam frescas e bonitas. Ela realmente queria arranjá-las do lado de fora, então pegou algumas e guardou para si. Embora este dia tenha terminado com mais um mistério, foi maravilhoso e também muito cansativo. Mas, de repente, Betty ouviu alguém arranhar no silêncio. Ela até pensou que poderia ser Freddy Krueger. Afinal, ele era um demônio que nos controlava, matando pessoas em seus pesadelos. Fantasmas não comiam pessoas, mas Freddy Krueger as matava por diversão. Betty decidiu encontrar um maníaco que fosse mais assustador que Freddy Krueger. Ela entrou correndo no quarto do Duque e perguntou se ele estava dormindo, mas ele estava adormecido e não respondeu. A menina até pensou que era Freddy Krueger disfarçado de Duque ou que estava presa em um pesadelo que Freddy havia enviado. Afinal, em seus sonhos, Freddy poderia fazer qualquer coisa e até mudar de aparência. Betty perguntou novamente em voz alta se o Duque estava dormindo. Ela não podia perguntar diretamente a Freddy se ele estava bem, então decidiu verificar se ele havia dormido bem. Janice decidiu que Betty havia vindo para verificar no meio da noite se ele estava vivo, mas a garota continuou parada ao lado dele e não saiu. Quando ela olhava assim para ele, o Duque não conseguia dormir. Janice perguntou se era assustador dormir sozinho. Ela começou a contar ao Duque que tinha comprado ervas com efeitos colaterais de almíscar branco, mas de repente a menina ficou horrorizada ao ver o Duque se levantando. Ele estava completamente nu e sempre dormia assim, e Betty tinha ido até ele sem permissão. Ela saiu correndo do quarto como se tivesse sido queimada com água fervente. Ao entrar em seu quarto, começou a se convencer de que não tinha visto nada e que não se lembrava de nada. Então ela viu um pequeno animal debaixo da cama. Percebeu que, definitivamente, não era Freddy Krueger. Neste momento, Christine recebeu uma carta da Lady Verônica. Depois de lê-la, ela ficou furiosa. Ela entendia perfeitamente que Verônica queria cancelar seu chá sob a desculpa de um resfriado, embora naquele momento estivesse tomando chá com outras meninas. A criada que foi até Christine decidiu perguntar o que Lady Verônica tinha escrito para ela. Frunzindo a testa, a garota perguntou se Laura estava realmente tão interessada em saber disso. Percebendo que havia ultrapassado sua autoridade, a criada se desculpou, mas Christine ainda a expulsou. Ela se aproximou da mesa com seu perfume, pegou um frasco e o jogou, quebrando-o em pedaços, culpando Betty por tudo o que aconteceu. Victoria gostou da garota que dançava com seu irmão. As outras meninas a apoiaram, dizendo que Betty era muito doce e que não era por nada que ela havia reunido aqueles bajuladores ao seu redor. Victoria sempre quis superar sua irmã mais velha, Verônica. Lady Verônica convidou Betty para a propriedade do Duque, o que significava
significava que ela estava interessada em Beth, e Victoria não ficaria em paz até tirar tudo da irmã. Ela provavelmente queria atrair Beth para se tornar sua servente. Esses pensamentos não deram paz a Christine, porque ela sofria tanto tentando ser gentil. Christine sofria de febre alta desde a infância, mas quando tomou o chá de Peter Cossa, a febre desapareceu sem deixar vestígios. Se ela soubesse sobre esse chá antes, poderia ter ido à coroação da princesa e conhecido o Duque Janus e o jovem Gladiolus. Christine disse a Laura que entrasse e a ajudasse. Enquanto a criada estava penteando seu cabelo, a garota contava até 10 para se acalmar. Seu pai havia ensinado isso a ela, e realmente funcionava. Christine se tornou doce e gentil novamente e agradeceu a Laura por sua ajuda. Na história do vilão menor, o Duque Matia não era tão importante e era descrito como um homem alegre e inteligente que ajudou Christine. Assim como ele, seu jardim não murchava nem mesmo no inverno. A criada convidou os convidados para o salão de Lady Verônica. Quando as garotas viram esse cômodo, ficaram seriamente assustadas. Era tão sinistro que dava medo de entrar. Beth viu que havia uma enorme formiga sentada na xícara, o que não aumentou seu apetite de jeito nenhum, mas Lady Verônica precisava de seu chá. Assim, a anfitriã mostrou sua hospitalidade. Beth disse às suas amigas que iria se afastar por um momento. Ela se sentia enjoada por estar naquele ambiente, e foi pelo menos lavar o rosto. Mas então percebeu que não sabia onde era o banheiro. Ainda assim, conseguiu encontrar uma porta parecida com a que precisava, mas a porta era estranhamente grande demais. Beth cometeu um erro e se perdeu no quarto do Duque Matia. Isso significava que ela estava em algum lugar no centro da propriedade. Era necessário sair de lá urgentemente. Mas de repente, alguém chamou Beth. Era o Duque Matia, e ele estava apenas dormindo em sua cama. Não vendo quem tinha entrado, pensou que era uma criada. Ele estendeu um jarro de água e perguntou que horas eram. Beth esperava que ele não lembrasse a voz de cada criada e decidiu responder. Ele perguntou novamente sobre a hora e se Hilda havia chegado. Beth respondeu que sua esposa chegaria em algumas horas, e ele pediu para ser acordado mais tarde. A garota decidiu fugir enquanto ainda era possível, mas ainda não entendia como voltar para a sala de estar. Estava perdida. Ao sair pela próxima porta, encontrou-se em um jardim, mas de repente encontrou uma mulher idosa que perguntou como ela havia chegado lá. Ela entregou a Beth uma chave e disse para não a dar a ninguém e sempre mantê-la com ela, tentando também não perdê-la. O portão daquela senhora era semelhante ao de Lady Verônica. Talvez fosse a Duquesa Matia. A chave parecia mais uma decoração do que uma real, e era preciosa demais para ser dada a uma estranha. De repente, do nada, apareceu uma criada. Era a criada de Lady Veronica Julia, e ela se encarregou de acompanhar a senhora idosa. Julia perguntou a Beth se ela saiu porque a senhorita Victoria a havia incomodado, mas Beth disse que estava tudo bem. Ela estava tão cativada pela beleza da propriedade que acabou no jardim, mas não queria vir até aqui sem perguntar. Lady Verônica estava ainda mais sombria do que no baile. A julgar por sua aparência, podia-se pensar que ela estava indo a um funeral. Beth decidiu mostrar a Verônica o que a duquesa lhe havia dado. Verônica disse que era para ela, e então disse que Beth poderia ficar com isso afinal. A avó tinha dado a ela. Então agora era dela. Beth não conseguia entender se Verônica queria que ela ficasse com isso ou não. Quando a garota sugeriu que talvez a duquesa tivesse dado isso a ela por engano, Verônica respondeu que não podia duvidar das decisões da avó. Então, ela perguntou se Beth gostava de comer. A garota começou a se preocupar que poderia ser servida com algo terrível. Reunindo suas forças, ela disse que não queria comer, mas então mudou de ideia e disse que já que era Verônica quem cozinhava, ela iria experimentar. Na verdade, acabou sendo apenas caramelos. Beth agradeceu Lady Verônica pelo petisco. Ela até começou a se preocupar que tudo tinha ficado tão estranho e que poderia ter ofendido Verônica. De repente, ela perguntou se a garota confiava em Janice, e ela respondeu que sim, mas Verônica não confiava nele. Ela não confiava em ninguém, nem nas 4 famílias, nem mesmo em sua própria família. Ela admitiu que a avó não havia enlouquecido sozinha, mas que alguém a ajudou. Ela também pediu para que não perdessem a chave. E então, virando-se, disse a Beth para levar suas amigas e elas foram embora. Beth ficou lá parada e não conseguia entender o que ela queria dizer quando falou sobre as 4 famílias da Duquesa Matia. A criada decidiu levar a garota até as outras. A senhorita Verônica já estava sentada à mesa quando Beth chegou. Ela chegou bem a tempo. A garota estava tão ansiosa que não seria a personagem principal e queria se envergonhar diante de todos. A senhorita Christine estava simplesmente radiante hoje. Peter disse que ela havia crescido muito desde a última vez que se encontraram. O Sr. Peter Coss pode ter começado como um comerciante comum, mas ganhou poder entre a nobreza. Ele foi bem-sucedido na preparação de medicamentos para condutores e transcendentalistas. Seus chás e biscoitos contendo ervas benéficas estavam em particular demanda. Até mesmo a febre que Christine sofreu na
infância diminuiu graças a ele. Ele ouviu as jovens falando sobre o chá da Duque Matias, mas a senhorita Christine não pôde honrá-las com sua presença devido à má saúde. Em resposta, Peter disse que ela precisava cuidar da saúde dela. A garota agradeceu pela preocupação dele. De repente, Christine descobriu que Helena iria a esse chá, embora não estivesse nem convidada. De repente, Peter percebeu que havia levado a coleção errada com ele. Foi seu novo assistente quem cometeu um erro. Essas folhas eram semelhantes às que ele havia dado a Christine antes, mas tinham um efeito completamente diferente. Elas ajudavam com a constipação. Seu efeito era tão forte que o impulso era imediato. Peter estava prestes a ir buscar outro chá, mas Christine pediu que ele deixasse esse. Peter achou que ela estava brincando. Christine viu um biscoito que parecia um biscoito comum de geleia de mirtilo, mas tinha camomila adicionada para uma boa noite de sono. Os biscoitos nublavam sua mente e desaceleravam seu tempo de reação. Se ela os comesse com chá para constipação, poderia esperar problemas. Christine agradeceu a Peter pela informação e decidiu levar tudo. Ela teve a ideia de usar a irmã como pretexto. O chá acabaria com Beth e Laura sem que percebesse que isso ajudaria com isso. O principal era fazê-la comer esses biscoitos. As outras meninas começaram a falar sobre a incrível dança de Beth no baile. Christine estava até feliz que Beth estava absorvida na conversa e não perceberia nada. Oferecendo a ela biscoitos com mirtilos locais, Christina disse que queria ser amiga dela e que não tinha ideia do porquê estava sendo tão gentil. Christine já estava ansiosa para ter Beth sob seu domínio, mas de repente alguém interceptou esse biscoito. Lady Victoria também adorava biscoitos de mirtilo. Victoria pediu a Beth para experimentar seu bolo primeiro, porque seu chefe era o melhor do império. Victoria comeu os biscoitos, pensando que depois do chá, Beth deveria confiar apenas nela. Christine sabia que as coisas não tinham saído como planejado e que Victoria não deveria ter comido isso. No passado, dar comprimidos para dormir a plebeios ou envenená-los era prática comum. Mas agora, os biscoitos com comprimidos para dormir estavam sendo consumidos por uma nobre. Victoria realmente gostou desses biscoitos. Começou a elogiar essa iguaria para os outros. E as outras garotas também esticaram a mão para a caixa de biscoitos. Victoria pediu a Christine que compartilhasse a receita, mas era bom que tudo tivesse saído assim porque se todas caíssem em um torpor, então ninguém pensaria sobre os biscoitos. Christine pensou que a festa do chá seria cheia de intrigas, mas no final, acabou sendo uma festa sonolenta. Apenas Christine e Beth estavam acordadas. Todos os convidados adormeceram rapidamente. Ao sair para o ar fresco, Beth perguntou-se o que havia nesses biscoitos que todos elogiavam tanto. De repente, alguém chamou Beth e ela deixou a xícara cair de suas mãos em surpresa. A garota se virou para ver quem era. A senhorita Helena estava na frente dela. Beth perguntou se ela havia ouvido a voz do garoto. Helena disse que trouxe algo para ela. Não era um pequeno presente na forma de um lenço. A senhorita Helena abordou o padrão ela mesma. Beth realmente gostou desse presente. Helena ficou envergonhada e disse que bordar era a atividade mais fácil, mas Beth achou que ela estava se subestimando. Ela tinha cabelos dourados como a falecida condessa e olhos azuis cheios de calma. Beth queria perguntar a ela sobre Lúcifer, mas sua modéstia excessiva a impediu. Beth perguntou que tipo de flor Helena tinha em seu lenço. Helena disse que havia flocos de neve, lírios do vale e rosas selvagens. Helena perguntou se Beth gostava de jardinagem e bordado. Beth não gostava de nenhuma das duas, mas pediu para que Helena a ensinasse. Envergonhada, Helena disse que não tinha habilidades suficientes para ensinar os outros. Ela herdou o título de condessa. Sem a ajuda do ser, entretanto, ela estaria constantemente dominada por outros. E isso era uma vida terrível. Beth começou a dizer que era bonita e capaz, mas essas palavras soavam como elogios. Ser bonita era inútil se, além disso, uma pessoa não tivesse nada. Essa beleza é simplesmente usada e depois descartada. Helena perguntou a Beth o que realmente era importante, e Beth respondeu que era dinheiro e poder, e que isso era bom se a menina quisesse conquistá-los. Ela queria ajudar Helena. Com isso, e de repente, Christine veio correndo e disse que precisavam ir para casa urgentemente por causa do início de uma febre. Mas Helena não queria ir para casa de jeito nenhum. Tais conversas poderiam levar a rumores sobre uma plebeia. A queda de sua família era inevitável, mas muito rápida, e as coisas pioraram após uma briga com o Duque Janus. Agora as palavras de Beth pareciam estranhas, mas quando a hora chegasse, Helena se lembraria delas e recorreria a ela. Então, elas se veriam, novamente, mas não como amigas em uma xícara de chá, e sim como conspiradoras
caçadoras em busca do título. Era a hora de Betty ir também. De repente, ela notou uma estranha reunião de servos. Descobriu-se que todos os peixes do lago haviam morrido de repente. Subitamente, Betty se lembrou de uma coisa. Sua xícara de chá caiu neste lago. O proprietário da casa acordou com o barulho lá embaixo. Ele tentou entender que tipo de monstro poderia ter matado seus amados peixes. Betty tentou acordar Elizabeth. Senão ela não conseguiria voltar à razão e adormeceria novamente. O mesmo aconteceu com Alexandra. Enquanto todos estavam ocupados com os peixes, Betty teve que sair urgentemente. De repente, percebeu os restos de biscoitos em uma caixa sobre a mesa. Não conseguiu resistir e pegou um deles. Era realmente muito gostoso. A geleia de mirtilo era incrivelmente deliciosa e parecia derreter em sua boca. Christine insistiu que precisavam voltar para casa urgentemente porque ela estava tremendo. O mordomo disse que informaria definitivamente o médico que a atendia sobre isso. Era tudo por segurança deles, e ele pediu compreensão. Helena perguntou à criada por que não podiam sair. A criada explicou que estavam seguros ali. Acrescentou que havia uma plebeia na festa do chá que foi envenenada por alguém. As xícaras dela poderiam conter chá envenenado, que se espalhou pelo lago e matou todos os peixes. Helena não conseguia acreditar que quisessem matar Betty. Afinal, quem iria querer matar uma plebeia sem poder? Mas agora Betty estava bem e dormindo. A árvore da vida a protegia. Ao ouvir isso, Christine correu para sua irmã e pediu à criada que saísse. Helena achou que Christine e Betty estavam mais chocadas, e ela precisava protegê-las. Então, Christine disse que não se tratava de veneno, mas de um laxante que o Sr. Coste trouxera, e ela só queria pregar uma peça em Betty. Com lágrimas nos olhos, disse que todos entenderam tudo errado, e que ela não queria matar Betty de jeito nenhum. O Duque Janus chegou à casa do Duque Matia. A primeira coisa que perguntou foi onde estava Betty. Explicaram a ele que ela estava dormindo no andar de cima e que vestígios de um sedativo foram encontrados nos biscoitos que ela havia comido. Isso não a prejudicaria. O Duque Matia informou que já havia encontrado Peter Coos, já que ninguém mais poderia ter feito tal truque. O Duque Janus perguntou se Lady McKean estava lá. O Duque Matia confirmou, dizendo que ela estava prestes a sair, mas a impediram. A conversa também ocorreu com a criada deles. Helena informou que durante o chá, Laura saiu por alguns minutos. Ela confessou tudo, e o Duque Matia pediu que ela repetisse tudo o que havia dito antes. Ela se esgueirou para a cozinha e trocou o chá de Betty, mas não sabia que estava envenenado. Laura informou que isso foi uma ordem de Lady Helena. Helena ficou muito confusa. Não tinha desejo de conquistar nada, ou melhor, não tinha tal oportunidade. Ela só queria ajudar sua família. Betty não conseguia entender por que Christine estava tão preocupada. Helena confirmou que foi ela quem deu a ordem a Laura. Com lágrimas nos olhos, Helena confirmou tudo o que Laura disse. O Duque Janus não queria ameaçar ninguém, mas apenas ajudar. Mas Helena realmente nutria um rancor contra Betty. Mas o chá definitivamente não continha veneno, e sim um laxante. Christine acrescentou que Betty ainda era de origem humilde, e eles simplesmente pagariam uma multa se ela morresse por acidente. Tentar matar uma plebeia não era grande coisa. Bem, o Duque Matia não tinha a intenção de tolerar veneno em sua propriedade. Se Helena não fosse punida por traição, isso causaria um escândalo. O veneno acabou na propriedade do Duque, sua esposa, filhos e mãe idosa, mas isso poderia ser considerado uma traição contra o Império, um crime muito sério. Bem, Helena continuou a jurar que não era veneno. De repente, o Duque Matia entregou a ela alguns papéis. Ele sugeriu que ela fizesse parecer que seu pai havia colocado tudo isso em cena. Afinal, seu futuro e o futuro de sua irmã eram prioridade. Se ela quisesse um casamento, encontrariam um parceiro para ela. Se uma carreira era importante, eles a apoiariam. Mas para Helena, ir contra seu pai significava ir contra sua família. Depois que as reparações forem pagas a Matia e Janus, a propriedade será devolvida à família imperial e os títulos serão retirados. Mas não está claro se crianças criadas em uma família nobre poderão viver como plebeus. Mas culpar seu pai não acabaria ali. O Duque Matia pretendia engolir toda a sua família. O Duque tentou convencer Helena de que, com tais ações, ela não estava traindo seu pai, mas a garota não queria transferir esse fardo a ele, dizendo que a culpa era apenas dela. De repente, o Duque Janus disse que Matia era surpreendentemente cruel. Janus queria ajudar, mas havia um problema. Por lei, ele não podia proteger Helena, mas se ela lhe concedesse alguns direitos, ele poderia ajudar. Janus ofereceu a Helena assinar um contrato, mas esse documento deveria ajudar em sua defesa. Naquele momento, Helena lembrou-se das palavras de Betty e disse que precisava pensar sobre isso. Helena disse que precisava ler tudo primeiro antes de assinar. Janus disse que se ela precisasse de um advogado, poderia entrar em contato com ele. Helena agradeceu a ele pela ajuda,
Mas, na realidade, ela não tinha a quem recorrer. Beth não conseguia perceber quando havia adormecido. A última coisa que se lembrava era de ter comido biscoitos. Quando acordou, viu o Duque ao seu lado, que lhe disse que alguém queria envenená-la. Ao ouvir isso, a garota ficou muito surpresa. Ela exigiu que lhe contassem imediatamente o que havia acontecido enquanto dormia. Depois de ouvir toda a história, ela entendeu que Christine e Helena não queriam matá-la, mas agora tudo estava contra elas. O Duque estava certo. Christine só parecia uma criança, mas na verdade não era estúpida. Se ela realmente quisesse matar Beth, teria contratado um profissional. Mas então o Duque informou que Peter Coss foi encontrado morto. A causa de sua morte foi choque causado por dependência química, que estava completamente em desacordo com sua imagem. Afinal, ele era o cavalheiro que acalmou a misteriosa febre de Christine. Bem, o Duque disse que a autópsia mostrava que sua condição era tão crítica que ele poderia morrer a qualquer momento. Como resultado, o mistério de por que Peter fez aquelas folhas de chá permanecerá para sempre sem resolução. O Duque disse que eles simplesmente começaram uma trilha, sabendo que os investigadores viriam e levaria muito tempo para encontrá-los. Havia alguém mais por trás dessa tentativa de envenenamento. Elna, Christine e Peter eram apenas peões. Beth não possuía muitos valores. Ela era uma plebeia comum cuja vida não valia tanto esforço. No Bissett, entanto, algo tinha aparecido recentemente que poderia interessar a outros. Até que as coisas se acalmassem, Beth precisava estar sob supervisão constante, já que era muito perigoso. Beth sugeriu adiar o pedido, mas para o Duque isso era fora de questão. Afinal, isso era exatamente o que os criminosos estavam tentando alcançar. Essa criatura tinha apenas um objetivo: tomar o par do Duque Janice. Aquele que encenou o envenenamento e garantiu que Christina não comparecesse à coroação era a mesma pessoa. Era a hora do treinamento na academia. Elizabeth e Alexandra provavelmente já estavam se esforçando no campo de treinamento, e Beth estava descansando na propriedade do Duque. Depois daquele dia, o Duque entraria em fúria sempre que a garota desaparecesse de sua vista por um minuto sequer. Beth até perguntou se ele considerava tal tratamento desumano, mas ele não entendia nem mesmo do que ela estava falando. Desde o dia do envenenamento, o Duque literalmente a amarrou a si mesmo, com uma fita de seda. Janice sugeriu afrouxar a fita se a garota estivesse apertada. Beth gostaria de ter alguma escolha. Ela acreditava que seria suficiente e seguro para ela simplesmente estar dentro da mansão. Mas, de repente, Janice anunciou que no dia seguinte se mudariam para o castelo do Duque. Beth deveria permanecer sob supervisão até que a questão de quem estava por trás do envenenamento fosse resolvida. O castelo do Duque também estava mais perto da academia, mas Beth estava muito irritada por estar sempre junto de Janice. Ele pediu à garota que o seguisse, mas enquanto estivessem conectados por essa linha, ela não tinha outra escolha. Até agora, ela não conseguia entender para onde estavam indo, mas de repente uma imagem deslumbrante se abriu diante dos olhos da garota. Era uma enorme fonte de chocolate e também montanhas inteiras de frutas frescas. Beth não conseguia resistir e imediatamente correu para pegar um pouco de chocolate. Tudo era incrivelmente delicioso, doce e azedo, mas de repente, ela se lembrou de que planejava mostrar o quanto estava brava por estar amarrada. Janice pediu à garota que lhe dissesse se queria mais alguma coisa. De fora, parecia que o Duque vivia como bem queria. Ele tinha uma enorme responsabilidade e tinha que tomar decisões a cada segundo, e essas escolhas sempre foram um conflito de valores. Janice lembrou-a de como um dia discutiram sobre seus amigos. Ele entendia perfeitamente quanto Beth valorizava sua amizade e pediu a um dos serviçais que trouxesse algo. Houve momentos em que outros valores tiveram que vir antes dos amigos. Beth tentou descobrir quem estava naquele grande saco. Ela decidiu que o Duque havia matado alguém ou estava segurando alguém ali à força. Na verdade, Janice não o matou porque ele realmente poderia ter sido amigo de Beth. Ele não teve tempo de terminar de falar, e a garota já estava correndo o mais rápido que podia para o resgate. Yuzi foi encontrado no grande saco com as mãos amarradas. Assim foi como ele soube seu verdadeiro nome. A garota pediu desculpas à frente por tê-lo enganado. Esse jovem era verdadeiramente seu verdadeiro amigo. Yuzi realmente disse ao Duque que ele se arrependeria se o matasse assim, por nada. Janice até desamarrou suas mãos e ordenou que ele ficasse parado enquanto ia tomar chá. Yuzi disse à garota que o conde havia convencido a empregada a trocar suas folhas de chá. Então Beth ficou tão empolgada que deixou a xícara cair direto no lago. Aconteceu que naquele momento Yuzi a chamou. Ele a havia seguido de perto todo esse tempo. Por causa de seu grito
Betty não bebeu o veneno. Ela agradeceu ao jovem porque realmente sobreviveu graças a ele. Essas palavras o deixaram muito feliz, e ele também estava muito contente em ver sua amiga. Só para garantir, Betty perguntou ao Duque novamente quando ela iria para o castelo. Antes de partir, ela gostaria de se despedir de seus amigos, mas o Duque insistiu que ela ainda os veria quando retornasse à academia, mas ela nunca mais veria Yuzi. Janice comparou o garoto a um rato domesticado que constantemente arrasta Betty para todos os lados. A garota notou que após o baile de fadas, o Duque se tornou bastante permissivo em relação a seus amigos. Ele até tentou lembrar seus nomes, e dada sua natureza, isso poderia ser chamado de uma mudança de caráter. Betty pensou que aquela seria sua última aparição na capital, então sugeriu a Yuzi que eles fossem dar uma volta juntos. O jovem ficou muito feliz com isso. Janice lembrou-a de que eles poderiam escrever cartas um para o outro. Ele também prometeu trazer seu amigo pessoalmente para Betty durante as férias, e também prometeu que eles fariam um passeio de barco. Mas, de repente, ele perguntou se Betty não conseguia suportar ficar separada por apenas 3 meses. Afinal, a garota parecia tão complicada. O mundo parecia desmoronar simplesmente porque eles não se veriam por 3 meses. Janice começou a gritar: "Todas essas pessoas realmente são tão grandes amigos para ela?" E Betty sussurrou suavemente que realmente eram amigos. Então o Duque perguntou quem ele era para ela agora. Ele parecia uma bomba relógio. Ameaçando o céu, o continente Betty certamente não poderia chamá-lo de amigo, mas como um patrocinador ou um empregador. Depois dessas palavras, o Duque a ergueu pela nuca como um filhote de gato. Ele ordenou que Yusa fosse devolvida à guilda. A primavera chegou despercebida, e o dia da entrada na academia chegou. Janice não podia acreditar que um canalha como aquele havia se tornado o único filho de Soul, mas Betty a lembrou que Lucifer estava promovendo um evento beneficente. As garotas conseguiram convencer o Duque a não amarrá-la, pelo menos não na cerimônia de entrada. O criado deveria ajudar o Duque a chegar à academia. Janice e Betty chegaram a um compromisso. Ele seguraria a mão dela durante toda a cerimônia de entrada. O conselho estudantil da academia era presidido pelo presidente Lucifer Statersall, e o conselho estudantil sênior era composto pela Lady Verônica Matias. Poit observou enquanto os cadetes do primeiro ano entravam, aqueles que seriam responsáveis pelo futuro do Império. Entre eles estavam Elizabeth e Alexandra, que pareciam muito tensas. Um ano depois, Betty também teria que marchar em tal formação. Ela estava muito preocupada se conseguiria se adaptar à escola normalmente, já que o Duque estava pressionando os professores. A própria força de Betty nunca foi suficiente para escapar para um lugar onde Janice não pudesse alcançá-la. Então a Imperatriz apareceu no salão e todos foram ordenados a se levantar para saudá-la. O discurso da Imperatriz foi bastante suave. Ela expressou sua gratidão à Árvore do Mundo e finalmente confiou o futuro do Império aos cadetes. O Conde Vincent Matias saiu para apresentar os novos recrutas. Ele se tornou um representante após mostrar os melhores resultados durante o treinamento. Olhando para ele, não estava claro para onde havia ido o conde inútil que Betty havia visto no banquete. De repente, Betty notou que a Imperatriz estava olhando para ela de lado. Na verdade, ela não estava olhando para o conde, mas para a garota, sorrindo levemente. A Imperatriz disse que agora entendia tudo. Betty não podia acreditar, pois diziam que como ela foi criada por sacerdotes, a Imperatriz não conhecia emoções. Além disso, a garota não entendia que tipo de bobagem estava dizendo. Olhando para trás, ela disse que a vida é maravilhosa. Até agora, parecia-lhe que estava apenas vagando por um beco familiar. Seus dias eram tão uniformes que nada fora do comum acontecia, mas ficou claro que um encontro alegre sempre a esperava, mesmo que fosse no beco mais familiar. Agora, a Imperatriz viu Betty pela primeira vez. Ela chamou o encontro delas de um presente,